tá? Então, voltando lá, né, no início da história da radiologia, como eu falei para vocês, parece uma técnica extremamente moderna, acho que isso eu não tinha falado, mas é uma coisa bem antiga, né, e foi descoberta no Ocidente, como outras tantas ultramaster invenções que a gente teve aí, né, ao longo da história da civilização, da humanidade. E aí, esse William Conrad Röntgen, né, esse físico alemão, eles faziam parte de um grupo de estudos lá, de um grupo de pesquisa que estudava radiação ionizante, tá? Então, toda aquela radiação com carga positiva, né, que podia afetar um determinado objeto e causar alguma mudança no estado físico daquele objeto, era o que o grupo deles buscavam estudar. E nessa altura do campeonato da vida desse William, desse físico, eles estavam estudando como que uma câmera de vidro com vácuo, né, era capaz de conduzir essa radiação eletromagnética, de produzir e conduzir, né, e reconduzir essa radiação. Então, eles tinham esse equipamento aqui, deixa eu pegar um cursor, que vocês, acho que todo mundo consegue ver por essa foto. Todo mundo tá vendo essa fotinha aqui do canto? Sim, né? Sim. Então, isso daqui, pessoal, era o que eles chamavam de röntgenograma, tá? O que é o röntgenograma traduzindo para nossa língua aqui, né? Era o sobrenome dele, né? Batizou do sobrenome dele porque foi ele que desenvolveu esse equipamento. Mas, basicamente, isso aqui era uma lâmpada. Sabe aquelas lâmpadas de tungstênio que nós usávamos muito antigamente? Ainda usamos, mas agora a gente está usando preferencialmente a LED, até pela economia de energia. Mas todo mundo lembra daquela lâmpada de antigamente que tinha um fiozinho assim, ó, quase com formato triangular dentro que queimava? Todo mundo lembra? Vocês são tão novos que vocês não lembram? Lembra sim. Essa lâmpada de tungstênio, pessoal, era nada mais nada menos do que esse röntgenograma aqui, tá? A estrutura era exatamente a mesma, né? Então, é uma lâmpada, uma estrutura de vidro, como eu falei para vocês. Aqui dentro a gente tem um vácuo, né? Foi produzido um vácuo aqui dentro, retirado o ar, e aqui dentro tem um fiozinho de tungstênio. E o que ele observou, né? Que dentro desse ambientezinho aqui proporcionado por essa estrutura física, a gente conseguia proporcionar a condução de ondas eletromagnéticas, tá? Então, aqui dentro a gente conseguia fazer com que as ondas eletromagnéticas produzidas aqui, sendo positivas ou negativas, elas passassem para um outro equipamento, né? Fossem conduzidas. E aí, esse aparelho, né? Ao ser acionado, ele gerava uma onda eletromagnética, né? Então, gerava uma luz aqui. Então, uma vez que ele era acionado, ele produzia uma onda, né, eletromagnética que era capaz de transpassar um objeto e atingir uma placa metálica, né? Então, o que eles observavam? Que a luz, ao incidir em qualquer que fosse o objeto, um caixote, né, um pedaço de pano, ela conseguia transpassar e produzir um sinal, né, como se fosse um sinal de queimadura, né, ou clarear uma placa magnética. E aí eles, curiosos com aquilo, né, acharam interessante demais. Nossa, a gente precisa explorar mais esse tipo de equipamento, porque olha que legal, ele consegue passar por um corpo sem se modificar e atingir um outro corpo e modificar o da frente, o subsequente. Olha que legal, né? Será que isso não pode ser útil? E aí, né, no tempo livre, que essa turma tinha muito tempo livre, né? Não tinha TV, WhatsApp, enfim, tinha muito tempo ocioso. Eles ficaram testando isso desenfreadamente nos mais diversos objetos, naquilo que vocês quiserem imaginar, tá? E aí, num momento, né, eles observaram, então, gente, olha só, tem algumas estruturas em que essa luz, ela faz uma interação, ela compromete, ela se envolve com a estrutura atômica daquele objeto, e depois fazendo coisas, né, que a luz normal não consegue, né? E ainda por alguns objetos ela passa por completo, gerando sombras, né? Em alguns objetos não. Então, isso
é diferente, né? Quando a gente colocava, aí eles começaram a acrescentar alguns atributos para começar a fazer a leitura do que era essa onda eletromagnética, né? Então, eles pegaram uma chapa fotográfica naquele tempo que usava naquelas câmeras antigas, né? E aí colocaram atrás. E aí eles começaram a ver essas sombras, né? Essa acusticidade, né? Da onda eletromagnética. E aí, quando eles batiam, eles viam que com algumas estruturas reagia, com outras estruturas, não, simplesmente se tornava uma luz, como vocês estão vendo aqui, tá? E aí, um dia, à toa lá, esse físico, esse William, né? Dr. William, ele resolveu chamar a esposa dele para cobaia, e aí fez essa fotografia aqui que vocês visualizam aqui do lado direito. O que, que é essa estrutura aqui, pessoal? A mão? Muito bem, é a mão da esposa dele, tá? E aí a gente observa o que aqui, né? Nessa mão? Tem alguma coisa estranha Anel? Muito bem, muito bem. Então, aqui, ó, bem próximo aqui dessa setinha, né? A gente tem um espessamento aqui da parte que teve uma maior reação com a onda eletromagnética, com o raio, né? Com o feixe de luz que atravessou, né? E isso daqui era exatamente o anel, né? Então, antes a gente não conseguia regular a opacidade, né? Não conseguia regular essa questão das cores, aí das tonalidades de cinza, não existia um controle do equipamento, simplesmente disparava-se uma luz, essa luz incidia em um objeto e formava uma imagem aleatória que nem sempre a gente conseguia visualizar ela tal como ela é, né, por dentro mesmo. Mas a gente conseguia visualizar algumas diferenças e algumas estruturas mais demarcadas que outras. Então, nesse caso aqui, olha só, a gente conseguia ver as estruturas ósseas mais escuras em função, né, da reação com aquele raio, né, com aquela onda eletromagnética. Depois disso, né, eles resolveram... daí como eles não sabiam o nome desse raio, eles sabiam que isso existia, né, mas que nome que tem isso, né, que tipo de luz é essa? Então, eles batizaram de raio-x. O que é esse raio? Ah, é X, é um raio-x, tá? Por isso ficou raio-x, nunca ninguém teve intenção de mudar. Mais adiante, eles começaram a expandir o uso desse equipamento. Então, o equipamento já começou a ficar um pouquinho mais elaborado, né? Então, antes a gente tinha isso aqui, depois ele se tornou isso aqui, né? Então, já acoplado a uma base que permitia manipular, né? De uma forma mais segura, prender no limite em que a gente quisesse avaliar um determinado órgão, né? Um paciente, enfim. E aí, olha só que legal que era, né? Para fazer a contenção do paciente, então amarrava, né, a cabeça do indivíduo, colocava um peso lá na mão, bem arcaico, né? E Por isso que naquele tempo funcionava. Funcionava, isso mesmo. Então não tinha muita frescura, não, né? Aí, pessoal, e eles começaram a fotografar para fazer experimento mesmo, né? Para testar, ver qual que era a eficiência disso e enxergar por dentro, né? Para ver se batia com aqueles desenhos de antigamente, né? Para ver se batia com os estudos de fósseis que eles tinham antigamente, de cadáveres, enfim. E fizeram isso por algum tempo, até que em 1901, e aí, além de ser usado na saúde, né, eu não coloquei foto aqui porque não vem tanto ao nosso caso, mas também começou a ser empregado o uso desse equipamento nas indústrias. Então, por exemplo, se produzia um determinado equipamento, uma máquina, por exemplo, das gráficas de antigamente, né, que o jornal era algo extremamente importante. Então, a máquina começava a dar um problema, eles batiam um raio-x para ver se tinha alguma estrutura que foi usada para fabricá-la fora de lugar, né? Então, começou a ser usado também dentro da indústria, né, para a produção industrial. Obviamente que não com a mesma ênfase, né? Hoje nem se usa, mas para a saúde acabou despontando realmente. Aí, em 1901, Dr. William foi convidado a receber o Prêmio Nobel de Física. Foi o primeiro prêmio Nobel da Física na história da humanidade. Então, foi uma coisa extremamente importante e ele, naquele momento, inclusive, se esquivou do prêmio. Ele falou, não, gente, poxa vida, isso aqui vem sendo estudado há anos, né? Então, outras pessoas, né, as pessoas que foram os meus chefes, né, já trabalhavam com isso, não fui eu que inventei. Ele fez um pormenor lá, né, foi super humilde. Não fui eu, né, então eu nem acredito que eu deva receber esse prêmio, mas enfim, ele estava lá na ocasião, foi ele que concretizou os fatos, ele recebeu esse prêmio. Pronto. A partir desse momento, a mídia já assumiu a questão, né,
quero saber o que que é, já saiu em todos os jornais, vocês conhecem como é isso. E aí, pessoal, começou a acontecer isso aqui, que vocês estão vendo à direita. Quem se habilita a arriscar dizer o que que é isso aí que vocês estão vendo? Nessa fotinha aqui, onde está meu cursor. Hein? Ninguém tem ideia? Uma exposição? Pessoal, um concurso de beleza. Vocês acreditam nisso? Então, o pessoal da Europa, lá dos Estados Unidos, começou a usar o raio-x, né? A radiologia, como uma das etapas de classificação de mulheres em concurso de beleza. Então, 50% daquilo que seria a nota da mulher para receber o prêmio de mais bonita do país, mais bonita do continente, enfim, mais bonita do mundo, seria a beleza externa aqui, tá? E somado aos outros 50% que seria a beleza interna, como vocês estão vendo nessas imagens aqui. Parece piada, mas foi verdade, tá? E usando isso aqui de uma maneira indiscriminada, né? Tanto que não demorou muito para perceberem que os danos que isso causava nessas pessoas eram irreversíveis, por vezes fatais, né? Agora, voltando para o nosso contexto, né, trazendo aqui para a gente a radiologia, antes desse pesquisador famoso receber esse prêmio Nobel de Física, em 1897, né, 4 anos antes, um médico de Minas, que morava lá na cidade de Formiga. Quem conhece Formiga? Ele fez uma viagem, né, para fora do Brasil, e aí, naquela ocasião... Ixi, gente, espera aí um pouquinho. Eu acho que tá bom, né? Cancelar essa aula de hoje, viu? Gente, tá bonito hoje, não? Isso tudo é porque o papai pegou a estrada para o Maranhão e eu tô aqui dando aula, mas faz parte. Então, lá em 1897, esse pesquisador, esse médico, né, saiu do Brasil a passeio, chegou lá, ficou sabendo dessa tecnologia e falou, gente, vou levar isso aqui para o Brasil. Tinha recurso, né? E trouxe para Formiga esse equipamento. Naquela ocasião, em Formiga, a gente não tinha nem energia elétrica, né? Então, ele não conseguiu nem ligar esse equipamento. Então, ficou por anos esse equipamento lá não sendo utilizado, em função da falta de energia elétrica suficiente para ligar e manter a sequência ali do equipamento e fazer ele funcionar. Então, assim, foi uma tentativa não muito bem sucedida, né? Mas eu acho que ele foi um dos grandes culpados, com certeza, da gente ter tido acesso a essa tecnologia. Então, o mérito é todo dele, tá? Aí, gente, trazendo agora de vez, né, para nossa área, para aquilo que nos compete, na veterinária, a radiologia chegou 1 ano depois da descoberta dos raios-x, né? Então tinha-se já interesse, né? Aqui no Brasil a gente já fazia atendimento a grandes animais, principalmente, né? Depois eu conto um pouco da história do porquê que a gente começou com grandes animais. E aí tinha o interesse em saber, né, em diagnosticar algumas patologias específicas, né? E aí eles ficaram sabendo que tinha algumas pessoas utilizando a fluoroscopia, né? Que é acompanhar com raio-x toda a fisiologia do corpo do indivíduo ali, né? Então faziam imagens subsequentes, né, dos diferentes pontos ali dos sistemas dos animais, e aí eles trouxeram para esse fim, né? Então não pegou nesse primeiro momento. Depois, eles observaram durante esse processo aqui, tentando usar para fluoroscopia, que a emissão dessa radioatividade, né, dessa onda eletromagnética radioativa, ela era também uma potencial forma de tratamento para algumas doenças que antes a gente não tinha a menor ideia de como tratar, né? Então, começou aí a ser empregado de uma forma lenta, né, porém já incisiva, na área de grandes animais, tá? Ainda nessa época, a gente não tinha energia suficiente, né? Como eu falei para vocês lá atrás. A gente não conseguia manter esse equipamento ligado por muito tempo. Ainda quando ele ligava, quem já morou em fazenda aí ou mora, sabe como é que funciona aquele sistema de meia fase, sabe? Que a luz fica fraquinha, ou o chuveiro não esquenta tanto, quando a gente não consegue energia suficiente. Às vezes, quando cai a energia, o gerador que segura a força, acontece isso, ou quando a gente não tem um disjuntor tão bom, né? Quando a nossa rede de fornecimento de energia não dá conta de atender a demanda, a gente entra
sinal de meia fase de energia elétrica, né? Então, antigamente era assim. Então, a gente não conseguia trabalhar com a potência máxima do equipamento. Então, as imagens eram ruins, né? A luz era menos intensa, obviamente, as imagens muito escuras. Mas foi um grande começo, tá? Em 1930, a gente já tinha o primeiro aparelho veterinário. E aí, a grande razão para isso ter acontecido na velocidade que foi, acho que todo mundo vai se lembrar aí, né? A gente teve, combinando com esse início aí do raio-x, o início da Segunda Grande Guerra Mundial, né? E, na verdade, a grande demanda que a gente tinha por grandes animais era em função disso, pessoal. Né? Qual que era o principal animal que era domesticado até então? Quem se habilita? Também não está difícil a pergunta. Os equinos. Né? Então, os equinos eram utilizados para tração, os equinos eram utilizados para carregar cargas, alimentos, né? Para construção. Então, assim, para levar a turma para a guerra mesmo. Então, eram os animais que eram os maiores companheiros do homem até então, né? E eram eles os animais que eram domesticados, principalmente, fora os animais de produção, que viravam alimento, né? Então, a gente precisava de saídas para salvar esses animais, porque senão a gente não teria o apoio aí, principalmente pensando na Segunda Guerra Mundial. Depois que tudo isso aconteceu, né, a Segunda Grande Guerra foi chegando ao fim, a gente começou a observar o crescimento, na verdade, a mudança de perfil, né, como acho que a gente até comentou isso na reprodução, mudança do perfil dos proprietários, das pessoas, e as pessoas começaram a se ligar em ter animais de estimação, né, animais simplesmente para companhia, os animais de companhia. E aí, então, começou a crescer o uso também em pequenos animais, mas tudo isso começou graças aos cavalos, tá? Em 1953, a gente teve a criação da Sociedade Americana de Radiologia Veterinária. Por que a gente fala disso, né? Porque o que tem a ver a gente saber Sociedade Americana de Radiologia? Toda vez que se cria uma sociedade, um grupo que está interessado em estudar uma técnica e desenvolver ela, aumenta o uso dessa técnica, né? Ela vai se tornando mais popular, as pessoas vão descobrindo saídas para a utilização dela, vai barateando o custo, e aí ela vai sendo cada vez mais difundida. Então, em 53, isso aconteceu nas Américas. Em 68, a gente teve uma associação internacional de radiologia, envolvia vários países, né? E nos anos 70, a gente já teve a Associação Brasileira sendo criada, tá? E logo lá, um ano depois, olha só como que isso tudo é importante, né? Essas organizações aqui de pesquisa, né? Esses grupos de estudo que a gente chama, tá? Isso tudo foi em 70. Em 71, a gente já tinha um equipamento de tomografia computadorizada e nos anos 80, a gente já tinha ressonância magnética. Então, dá um salto gigantesco, né? Quanto mais pessoas estudando um assunto, mais super conhecido e fácil de utilizar ele fica, tá? E mais evoluído ele vai ficando também. E aí, gente, hoje, né, a gente tem uma técnica em constante crescimento, tá? Então, muito dificilmente vocês vão chegar com um animal fraturado, um animal com uma lesão que se suspeita de ruptura de tendão ou algo do tipo, ou um animal que sofreu um acidente, uma queda, e um veterinário não vai solicitar um raio-x, tá? Então, pode ser que ainda exista nas cidades menores, né? Mas na maioria das cidades aqui, por exemplo, a gente ainda não tem equipamento de raio-x, já tem ultrassom, mas aqui sempre que tem alguma demanda, aqui em Monte, né, onde eu moro, eles encaminham para Rio Preto, né? Então, assim, hoje isso é uma coisa que é rotineira na clínica de pequenos e de grandes animais, tá? Então, é comum que os veterinários de grande, por exemplo, adquiram um equipamento portátil ou aluguem, né, um equipamento portátil, aí quando eles saem para atendimento, eles já levam, isso agiliza no diagnóstico, consequentemente no tratamento, consequentemente no prognóstico, né? Então, é uma técnica que é facilmente encontrada nas clínicas, mas a médio e longo prazo aí ela pode perder espaço para tomografia e para ressonância, que também tem crescido muito. E aí, à medida que a gente for avançando nas aulas, vocês vão ver o quanto que elas são mais efetivas aí, né, do que a radiologia. Não é nem efetiva, né, mas as imagens são melhores, né, então acaba que a gente, vai pedir um raio-x, dependendo do raio-x já pede logo uma tomo, né, ou uma ressonância. Então, muitos especialistas em diagnóstico por imagem estão se formando, né, as pessoas estão escolhendo essa área, a área de especialidades veterinárias, né, ela também está crescendo muito, né? E isso vai ser exigido. Vocês estão numa geração de veterinários que vão sair para o mercado, isso vai ser cobrado de vocês, né?
Eu vejo hoje a dificuldade que tenho vários familiares que são veterinários, que se formaram depois de mim, que se formaram antes de mim, e aqueles que não se especializaram numa determinada área têm uma dificuldade gigantesca para se inserir no mercado, de forma geral. Então, assim como é na medicina, hoje na medicina veterinária as pessoas cobram muito isso. E a área de diagnóstico por imagem é uma área que tem promessa, né? Então, eu tenho vários colegas que até estudaram na mesma turma, alguns mais velhos, outros mais novos, que estão na área de diagnóstico por imagem. Um deles eu sempre trago nessa disciplina para falar com vocês. Ele é sensacional, uma referência para mim na área de diagnóstico. Então, eu sempre trago ele para falar um pouquinho da rotina dele, mostrar alguns casos, discutir, porque eu acho que enriquece demais a nossa aula, tá? Os profissionais qualificados para estarem fazendo esses procedimentos normalmente são. Por que eu falo normalmente? Sempre tem alguém fora da regra, tá? Mas para estar dentro da regra, atendendo aquilo que é uma recomendação da Anvisa, da Vigilância Sanitária, para executar a técnica e fazer o laudo, você precisa elaborar o laudo, né? Você precisa ser um médico veterinário radiologista, pelo menos especialista. Ainda, né, para executar a técnica, a gente pode contar com o auxílio de um tecnólogo em radiologia, aqueles cursos técnicos de radiologia, mesmo que para ciências médicas humanas, né, não tem problema. Essa pessoa ela também consegue aplicar uma veterinária, a técnica na medicina veterinária, ou ainda um técnico em radiologia médica, né, que na verdade aqui é a mesma coisa. Então, pessoal, para a gente montar uma clínica, para a gente receber um atendimento, a pessoa que está prestando esse atendimento, ela tem que ter uma dessas 3 formações aqui, certo? Sempre, ou seja, é uma especialidade, né? Essa área aí da medicina veterinária. Aqui, a título de ilustração, essa foi uma das primeiras fotos registradas, publicadas nos livros aí, ela está no TRAL, eu acho que vocês... É um livro que eu preciso até encontrar ele aqui, porque eu tenho ele em PDF para passar para vocês. É um dos melhores livros para a gente estudar, o básico do diagnóstico por imagem. Então, ela foi uma das primeiras fotos batidas aí do pessoal radiografando um cão, né? Vocês estão vendo o cão aqui. E vocês observem também que o equipamento modificou bastante daquela lâmpadazinha, né, simples que a gente teve lá no primeiro slide. Vejam também que não existiu o mínimo de preocupação, né, de proteger os olhos, de proteger o corpo das ondas eletromagnéticas aqui, da radiação, né? O pessoal não se preocupava com isso até então, por enquanto, né? E aí, o aparelho de raio-x propriamente dito. Só para vocês entenderem, não mudou muita coisa daquilo que a gente viu lá atrás, na origem do raio-x, né? O que gera os feixes de luz, de raios, né? Ainda é aquela lâmpada de tungstênio, entre aspas, né? Aquele mesmo equipamento lá que eu mostrei para vocês lá atrás. Obviamente, ele foi melhor estruturado, né? Reestruturado aqui, mas o princípio é exatamente o mesmo. Um vidro com vácuo, né? E um fio aqui de tungstênio que gera lá, ó, um ânodo giratório de tungstênio, que gera esses feixes de luz, né, para atingir o corpo e imprimir a sombra daquele corpo, reagir, né, no papel fotográfico, num filme fotográfico, tá? Então, o raio-x é produzido na ampola, na lâmpada de vidro, essa aqui, que tem o vácuo. Essa energia, na verdade, esse feixe, né, esse raio é transformado em energia eletromagnética, tá? E aí eles atingem o ânodo do tungstênio, né? E aí eles conseguem extrapolar essa lâmpada e chegar até o corpo do indivíduo que a gente quer radiografar. Esse feixe, né, de raios aí que a gente falou, ele tem uma velocidade gigante, né? E aí ele vai se chocar imediatamente com aquilo que tiver à frente dele. Só para vocês entenderem, à medida que o tempo foi passando, foi evoluindo, né? Foi melhorando a forma, o formato do equipamento. Então, isso daqui é muito parecido, esse equipamento é muito parecido com o que a gente tem hoje. Então, aquela ampola, ela é protegida hoje por essa case que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Então, tem uma estrutura metálica aqui que protege a ampola, até porque aquilo é um vidro, né? A gente sabe que pode quebrar facilmente. Então, teve uma adequação aqui do sistema. E aí, depois disso, aqui dentro eu tenho a ampola, eles resolveram adicionar ao equipamento essa outra estrutura que a gente chama de colimador. Que, aqui, ó, então aqui é a ampola, né? Aqui o protetor da ampola, tá? E aqui o colimador, né? Essa estrutura cilíndrica aqui que sai justamente do protetor, onde a ampola se encontra, carregando os feixes de luz
de uma forma organizada, né? Então, esse colimador aqui, ó, é composto por essas duas placas de chumbo que a gente tá vendo aqui, né? Essas duas laterais. E o chumbo, né? Para quem não sabe, se a gente quiser relembrar a química, a gente vai pegar a tabela periódica e a gente vai ver que é um dos metais com maior peso molecular, né? Então, é um dos metais mais pesados que existem. Então, ele impede o extravasamento dos feixes de luz lateral aqui, ó, tá? Então, a gente consegue focar aqueles raios num determinado objeto com mais facilidade. Então, o colimador foi uma adequação aí, né, da ampola para melhorar a qualidade das imagens que a gente obtinha. De lá para cá, tudo só foi melhorando, né? Então, isso foi um dos adventos aí que melhorou o equipamento. Essa estrutura aqui, né, que é a estrutura que a gente tem lá no nosso hospital, tá aberto, né, para quem quiser visitar, conhecer, a gente vai ver nas nossas aulas, é o painel de controle, tá? Então, aqui nesse painel de controle, a gente consegue configurar a intensidade daqueles raios de diversas formas, dos raios que vão ser liberados pela ampola, tá? E é o que nós vamos ver agora na sequência. Então, a gente coloca uma configuração aqui, que eu já vou explicar para vocês como isso é feito, e aí a gente dispara o raio, né? Uma vez que a gente aperta o botão, dispara o raio e aí, então, bate a radiografia. Antigamente, pessoal, até por isso, toda aquela questão da contenção dos humanos amarrados lá, né? Antigamente a gente não tinha muito controle sobre isso. O tempo para esses feixes serem liberados, né? O tempo que a imagem demorava para se formar. Então, o que acontecia? Às vezes a gente precisava que o indivíduo ficasse muito tempo parado. E aquilo, muitas vezes, desqualificava a imagem, porque daí, durante o processo, o indivíduo, ele se mexia, né? Então, formavam o que a gente chama de artefatos, né? A imagem ficava borrada, ficava tudo atrapalhado, né? E aí, com, né, a inserção desse equipamento, desse computador, né, que é o painel de controle, isso começou a ficar mais seguro, né? Ficou muito mais organizado. A gente consegue garantir, por exemplo, que no tempo de 1 segundo ou milésimos de segundo, uma imagem seja capturada. Então, bem mais fácil, né? Aí, pessoal, só para descrever para vocês aqui as estruturas, né? Em um aparelho de raio-x, nós temos o colimador, tá? Que é essa estrutura que eu mostrei para vocês na imagem anterior. É formado por placas de chumbo. Eles é que regulam o foco dos feixes de raio-x, tá? Então, de acordo com a necessidade, ajuda a gente a ajustar a distância que eu preciso desse foco até o objeto, tá? Mas ainda, né? Ainda que a gente faça isso, vocês imaginem, né, que a intensidade desses raios, como eu falei, e a velocidade é muito alta, né? E são raios, tem densidade isso, tá? É uma onda, uma radioatividade mesmo, né? Eu tenho uma luz ali super radioativa sendo liberada, se envolve alguns metais, né? E aí, quando ela é liberada, se ela bate numa estrutura, ela esparrama. Do mesmo modo que na hora que ela sai do colimador, a força e a velocidade é tão grande que depois que ela sai, ela ainda extravasa lateralmente, tá? Eu tenho uma imagem na frente que ilustra direitinho isso para vocês. Então, ainda, né, que a gente tenha conseguido concentrar os feixes no colimador, que vocês viram lá, a gente ainda tem risco de contaminação dos operadores, tá? E a gente vai chegar na parte de proteção radiológica já já. Aí a gente tem o filtro, além do colimador. O que é o filtro? É uma estrutura produzida de alumínio ou de cobre, né, também de metais, e que vão servir para bloquear aqueles raiozinhos mais fracos. Porque às vezes o que vai acontecer, né? Vão cair ali raios muito fortes, em uma velocidade alta, e vão ter aquele resquíciozinho mais fraquinho, tá? Mais fino. Vocês imaginem se eu pegar uma mangueira. Eu vou abrir a mangueira aqui, e aí vai ter aqueles buraquinhos que vão emitir aqueles espirros mais fortes, e vai ter aquele que vai ficar gotejando aqui na boca da mangueira. Vocês concordam comigo? Com o chuveirinho. Isso vai acontecer. Então, esses que são mais fracos, como eles chegam atrasados, eles deixam as imagens borradas, né? Não muito nítidas. Então, esse filtro, ele segura esses raiozinhos, né? Esses pingos de raio, vamos nomear aqui, que vão estragar a minha imagem. Então, como eles estão fraquinhos, na hora que eles chegam no filtro, que é de alumínio ou de cobre, eles estacionam ali. Então, só passa aquilo que é forte para formar uma imagem mais robusta, uma imagem mais nítida, tá? Filtro é muito importante. Aí, além do filtro, a gente tem a grade antidifusora. O que é essa estrutura, né? É como se fosse uma peneira. Então, tem o filtro, depois eu tenho a peneira, né?
A grade, ela faz uma peneiração dos raios, tá? Então, também só vai permitir a passagem dos raios que estão no ângulo de 90 graus. Outra coisa extremamente importante, tá? Se eu tenho, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um... Pode ser minha mão. Então, aqui, ó, bater um raio-x aqui da minha mão, tá? E aí, eu tenho raios que vão bater de frente para o ponto que eu quero radiografar. Então, quero radiografar aqui a minha mão como um todo, tá? Aí, vou colocar, obviamente, uma placa aqui com um filme, né, revelador proporcional ao tamanho da minha mão, que tem espaço para refletir toda ela, né? E aí, vou focar aqui aquela luzinha que vem no colimador, normalmente é uma luzinha laser, para a gente saber onde vai ser o meio de referência da imagem que eu vou formar. Então, eu foco aqui, tá? Beleza, foquei aqui, aí eu vou ter raio sendo emitido. Todo mundo tá vendo a minha ilustração com a mão aqui ou não? A gente se vira como Sim. pode. Acho que eu vou arrumar uma lousa para pôr aqui. Sim, Pro. Aí a gente tem aqui, né, raios batendo 90 graus e a gente tem raios que vão vir meio desviados, tá? Então, eu vou ter raio que vai entrar em 80 graus, 75, 90 graus e vão estar meio esquivados, eles vão bater meio de lateral aqui na minha imagem. Essa grade, ela quando bate um raio de diagonal na grade, ela faz com que ele saia da imagem, justamente para eu não prejudicar a qualidade da minha imagem. Então, ela seleciona só aqueles raios que estão perpendiculares ao ponto que eu quero radiografar, ou seja, a 90 graus. Ela seleciona todos eles e aí a qualidade da minha imagem fica garantida, tá? Tudo isso tem imagem aqui na frente, acho que vai melhorar para vocês enxergarem. O chassi metálico, então, se eu colocar única e simplesmente, eu tinha até aqui, ó. Vocês imaginam que isso aqui é um filme, tá? Faz de conta. Uma revista, mas é um filme. Então, se eu colocar... Professora. Oi. Desculpa incomodar, tem dois Não. meninos lá no grupo falando que não tá conseguindo entrar, que precisa adicionar, o Léo e o Matheus. Se puder ver para eles, por favor, eles mandam mensagem aqui. Tá, eu vou adicionar aqui. Vocês avisaram que eu tô Obrigado. gravando? Avisaram, né? É verdade, alguém já me falou. Imagina. Tá gravando lá no grupo, gente? É. O Matheus, ele tá com um e-mail diferente do que ele cadastrou na matrícula. Então, não bateu aqui. Só para vocês entenderem os problemas que acontecem. Quando acontece, né? E o Leonardo... Marcela tá falando para ligar de novo. Eu vi. Agora tá todo mundo adicionado aí, gente. O Matheus tem 2 e-mails aqui. Tô ligando nesse que ele pediu agora. Pro Leonardo também tô ligando. Se vocês puderem avisar, e vão me avisando aí quem deu certo, quem não deu. Vou voltar. E aí, pessoal, eu tenho a minha mão voltando lá no chassi metálico, na importância do chassi metálico. E aí tem o filme, tá? Vocês fazem de conta que isso aqui é um filme, tá preto, tá? E aí eu quero colocar nesse filme a sombra, né? Quero bater um raio-x da minha mão. Aí eu pego o filme e coloco atrás da mão. Quando o raio... Então, o filme é super sensível, né? A gente já vai ver aqui do que ele é formado, tá na última linha desse slide. E aí, quando eu coloco o filme aqui e o raio incide, e não existe uma proteção aqui, o que vai acontecer? Vocês fazem ideia ou não? Vocês conseguem imaginar? Cortou, fala de novo. Não vai gerar O imagem? raio vai passar pela folha e vai, tipo, que passar a imagem. Vai. E aí, o que vai acontecer? A luz, ela não vai ter um bloqueio, que é aquela placa metálica. Lembra que tinha uma placa metálica no experimento lá daquele físico no começo? E aí, o que acontece? A luz tem muita intensidade, então ela estoura no filme. Vocês lembram quando a gente era criança
e que os pais falavam, queimou o filme da máquina. Vocês lembram disso? Perdi todas as fotos, queimou o filme, vocês não são dessa época. Acho que vocês são muito novos, eu fico... Eu lembro. E normalmente queimava porque o nosso pai às vezes esquecia de voltar, a nossa mãe esquecia de voltar o filme, né, para poder levar para revelar, e abria o compartimento da máquina que abrigava o filme, e aí o filme entrava em contato com a luz e queimava. Então tinha uma parte do filme que normalmente era no começo dele, um pedaço da fita de filme, que ela era um branco assim preenchido, ela não era filme. E aí o que acontecia? A gente tinha que voltar lá naquele ponto para abrir a máquina e tirar o filme. Se a gente voltasse em qualquer pedaço do filme, a luz que reagia com o filme fotográfico queimava o filme, né? Estourava. Aí todas as fotos que você revela fica com aquela luz demais, né? Ou seja, queimei o filme, tá? Então, a gente precisa do chassi metálico para não queimar o filme, certo? Todo mundo entendeu? Esse chassi metálico... Perdão. Esse chassi metálico, por hora, a gente chama de cassete, né? Então, em alguns lugares, né? Para quem for trabalhar com isso no futuro, quem for comprar, a gente compra como cassete. E vocês vão ver, né? Que existem cassetes muito modernas, né? Que a gente nem precisa substituir desses raio-x portáteis, né? Dos raio-x mais recentes, né? Os digitais. Então, vocês vão ver que elas são formadas por equipamento diferente, por estrutura diferente. A gente vai ver isso à medida que a gente for avançando aqui. Além do chassi, nós temos o ecrã. Esse ecrã são duas telazinhas adicionais que estão dentro do chassi. Agora, como que eu vou exemplificar esse ecrã para vocês? Eles são assim, tipo duas... Vou pegar uma folha aqui, ó, duas folhas. São como se fossem duas folhas brancas dessas, mas eles não são de papel, é tipo um plásticozinho, um PVC. E aí fica um de um lado do chassi e um de outro. E quando a gente fecha, o filme fica entre os dois. Entenderam? Tem foto aqui também. Estou só tentando ilustrar melhor para vocês. Então, intensifica a queima do filme para melhorar a imagem. Então, quando eu coloco um metal, ele praticamente inibe queimar o filme aonde o raio-x vai reagir com o objeto. Ou seja, marcar, né, as diferentes densidades ali das estruturas que eu fotografei. Densidade do osso, densidade do tendão, densidade do músculo, tá? E aí, quando a gente usa o ecrã dessensibiliza um pouco aquele metal. Então, o metal não fica tão grave ali, né? Então, é como se um contrapusesse o outro, equilibrasse, na verdade, o outro. O ecrã equilibra a parte inibitória que o chassi proporciona, tá? E aí, no meio, né, para fechar o sanduíche, no meio do sanduíche vem o filme radiográfico, que é uma película de gelatina que tem microcristais de brometo de prata. Então, esse é o mais usado. Eu sei que são produzidos hoje filmes radiográficos de outras, com outra composição, mas esses são os mais usados até em função de preço, tá? Então, tem um valor acessível, é o que a gente ainda mais usa na prática, tá? Aqui, agora, as ilustrações, finalmente, ilustrações decentes, né? Sem ser a professora viajando aqui com as mãos. A gente tem aqui, então, uma estrutura, vocês estão vendo aqui, né? Aí, aqui, a gente tem o tubo que vai liberar os raios. E os raios, cada linha contínua dessa aqui pretinha, numerada de 1 a 4, é um raio emitido pelo tubo, tá? São milhões, tá, gente? Isso daqui é só uma ilustração, só para vocês entenderem. Então, eu vou ter raio que vai estar caindo bem perpendicular em cima do cassete, né? Ou em cima do objeto que eu posicionei, tá vendo, ó? Posicionei o objeto paralelo ao cassete, ó, na mesma linha. E aí eu tenho raios que caem bem perpendicular ao objeto e tem os raios que vão cair de forma mais oblíqua, mais lateralizado. O que acontece? Esse que cai mais oblíquo, a grade já elimina, ele vai bater aqui e ficar, tá? Essa grade, como a gente mencionou lá atrás, ela é composta por chumbo e alumínio. E essas daqui, né, esses daqui são os nossos chassis, tá? Nossa cassete, tá? E aí aqui, ó, tá vendo aqui essas duas folhinhas? Viu como até que não fui tão sem noção para ilustrar, ó? São os nossos ecrãs, tá? Então, eles auxiliam aí para queimar o filme de uma maneira moderada, tá? Nem faltar a queima e nem sobrar, né? Para não estragar a imagem. Isso aqui tem que sempre estar íntegro. À medida que a gente vai usando, né? Depois de muitos anos, isso daqui vai ficando maleável, né? Às vezes fecha dobrado, às vezes fecha na pressa, fecha 1, 2, 3, 4, 10 vezes por animal. Então, a gente precisa substituir em função disso, né? Vai danificando o equipamento aqui.
E aí, no mercado, a gente tem diversos tamanhos de cassete, de chassi, né? 18 por 24, 24 por 30, 30 por 40. Às vezes, a gente tem, o que a gente recomenda, né? Quando a gente não tem a possibilidade de ter todas essas opções de tamanho, a gente sempre adquire um cassete intermediário, que a gente consegue tanto fazer imagem de partes menores do corpo, né, que a gente quer radiografar, como também de partes maiores, um tórax, uma face de um equino, né? Então, quando a gente precisa economizar, a gente compra um tamanho intermediário ou maior tamanho para atender a gente em qualquer circunstância, tá? Obviamente que quanto maior o acréscimo no valor, e o filme também, né? Igual quando a gente vai comprar papel, né? Se a gente vai comprar um papel Canson A4, é um preço. Se eu vou comprar um A3 que é maior, é outro. A mesma coisa o valor do filme, tá? Quanto maior, incrementa um pouco mais o valor. E aqui, pessoal, para ilustrar os equipamentos, né, eu coloquei 3 fotinhas para vocês, que é basicamente o que a gente tem. Isso aqui é lá no hospital, né, então esse é o equipamento que a gente tem lá hoje. Aqui, né, é um equipamento fixo, né, tá vendo, ó? Ele é fixado aqui no solo, né? A gente tem uma mesa, essa mesa tem uma função muito importante, né? Com o passar dos anos, eles foram adaptando esse material, né? Colocaram réguas aqui ao redor, uma demarcação, tipo tabuleiro, né? No meio da cama, da mesa, para a gente conseguir posicionar de uma maneira adequada o animal, inclusive medir as estruturas, né? Então, facilitar para calcular qual que seria o meio de uma determinada estrutura que eu quero radiografar. Então, é uma ferramenta também que é muito importante, né? Dependendo do tipo de animal que eu quero radiografar e da estrutura. Aqui, o raio-x móvel, tá vendo? Ele é grandão, só que ele tem esse pezinho aqui com rodinha que permite a gente andar com ele nos diversos setores de um hospital. E aí, além, né, dos móveis, com o tempo, tudo isso daqui se transformou nessa coisinha aqui, tá? Que nem é o mais moderno esse da foto, a gente tem alguns mais modernos, tá? Depois eu vou mostrar. Esse daqui, ó, a gente acoplava uma impressora, essas impressoras antigas também, gigantes, e aí a gente faz a imagem e imprime a imagem na hora, tá? Digital. Então, isso é o que a gente tem de mais moderno hoje. A gente está negociando um desse aí para a universidade, deve sair nos próximos dias, se Deus quiser. E aqui a gente tem a demonstração final, né, do que seria um equipamento bem moderno aí de radiografia, né? Então, com as impressoras, olha aqui, os diferentes tamanhos de filme. Isso aqui é um laboratório, uma clínica que possui esse equipamento, né? Então, tudo que vem de um raio-x portátil, de uma câmerazinha pequena, é levado para essa máquina. Então, a gente consegue aqui nesse computador, a gente consegue editar essa imagem. Então, por exemplo, mesmo que eu tenha configurado direitinho, ajustado as medidas para bater o raio-x adequado da região do tórax desse indivíduo aqui, que é o que vocês estão vendo nessa imagem, ainda assim achei que ficou com muito brilho ou com muito contraste. A gente consegue ajustar isso hoje através de softwares, né, que são fornecidos normalmente pelo próprio fabricante do equipamento que a gente tem, né? Então, a grande maioria do serviço que a gente tem hoje é digitalizado, tá? Então, isso daqui, pessoal, é uma realidade que vocês provavelmente, assim que vocês terminarem a graduação, vocês não vão mais encontrar, tá? A gente está quase desabilitando nosso setor de raio-x, de aparelho de raio-x fixo lá mesmo, a gente está só esperando chegar o móvel, tá? Eles estão negociando aí uma melhor forma de nos entregar um equipamento nos próximos dias, mas a gente vai aposentar, tá? Então, a tendência é isso aqui, muito mais fácil, muito mais prático, diminui demais a possibilidade de erro, evita aquele processo difícil, que é um processo que eu vou mostrar para vocês. Difícil não, mas chato, que é o de revelação, que é onde a gente pode, às vezes, errar e perder a imagem que já me deu trabalho para fazer, né? E ter que, de novo, sensibilizar o animal com raios, que a gente sabe que não é positivo, né? Ficar repetindo demais. Então, isso daqui é o que a gente tem de tendência, tá? Com o tipo de equipamento com o qual vocês vão trabalhar na rotina de vocês aí daqui uns dias, se Deus quiser. E ele realiza ainda laudos online, né? Então, quando a gente vai ser atendido numa clínica, a gente faz o raio-x, quando a gente sai na recepção já tem o laudo, né? Então, transmite de uma máquina para outra, né? O negócio é bem moderno mesmo. A gente consegue, como eu falei, manipular a imagem e ainda gravar isso aqui tudo, né? Para o paciente levar, às vezes, no meio digital, no CD, no pendrive, mandar por e-mail, tá? Então, é bem bacana mesmo. Aqui tal que a gente tem de mais moderno de raio-x portátil, as câmeras que a gente tem, olha que legal. Olha o colimador aqui, gente, olha isso.
Vocês imaginem que a gente tinha aquele trombolho, né? Ainda tem, né? Para quem quiser visitar, a gente tem lá no hospital. E tudo aquilo se transforma, se unifica nesse aparelhinho aqui. Olha que legal. E aí aqui, né, a imagem que a gente tem final, né? Muito mais real, praticamente como se a gente tivesse dissecado um animal, né? E fotografado. Então, as diferentes tonalidades dentro do osso, a parte medular, né? Então, assim, é surreal, gente. Na minha época ainda era raro isso aqui, né? Quando eu entrei na faculdade, eu tive felicidade da minha universidade ter adquirido quando eu estava no primeiro ano equipamento portátil, e aí logo a gente já começou a trabalhar isso aqui na nossa rotina, e sem dúvida, facilita muito o diagnóstico, diminui a possibilidade de erro. A gente é muito mais assertivo quando a gente olha para uma imagem dessa aqui do que para uma tradicional, né, do raio-x fixo, que eu vou mostrar para vocês lá na frente, tá bom? Bom, aí aqui a gente tem a sala, a parte que eu acho que é mais chatinha, né, do raio-x, que é a revelação, né? Então, nós fiz muito isso. Quem faz estágio em hospital que tem setor de raio-x com raio-x fixo, até cansa, né? Que fica no escuro o dia inteiro revelando raio-x. Então, a gente passa, né, esse filme, a gente vai para uma sala escura, como vocês estão vendo aqui, tem uma luzinha simples de infravermelho para a gente saber onde a gente está colocando a mão, né? E aí a gente abre o chassi, tira o filme e passa esse filme por 3 soluções. Então, uma solução reveladora, que é a que vai revelar a imagem naquele filme que foi que sofreu a radiação, né? Depois a gente passa por uma solução fixadora, que não vai deixar a imagem borrocar toda depois que a gente abrir e olhar, né? E depois por uma solução de lavagem, que é para tirar o excesso desses reagentes que a gente utilizou aqui atrás, tá? São resíduos, né? São resíduos tóxicos, isso aqui tem um destino certo. A gente tem que destinar para uma empresa própria para fazer o tratamento desses resíduos. Então, isso aqui realmente cedo ou tarde ia acabar, né? Agora, mais do que nunca, eu acho que está acontecendo. E aí, aqui, a gente pode colocar esse filme para secar, né? E depois a gente leva esse filme para esse equipamento que vocês estão vendo aqui, que a gente ainda usa, né? Em alguns casos, quando a gente imprime em filme fotográfico, porque tem raio-x portátil que ainda não é digital, né? Ele é portátil, mas você tem que usar o chassi e o filme fotográfico. Então, a gente ainda utiliza, e aí a gente leva essas imagens para esse equipamento que a gente chama de negatoscópio, tá? É uma caixa de luz, então aumenta a luz, né, por trás do filme, possibilita dar mais brilho, né, para aquelas imagens que tiveram uma reação maior ali com os raios-x, né, para enxergar melhor os ossos, enfim, né, e separar das estruturas moles que são um pouquinho mais escuras, que a gente vai ver nos próximos slides como que a gente chama isso. Bom, os raios-x, né, então a gente tem que aprender a definir isso, né? Eu sei que vocês já entenderam como acontece, como se forma, assim espero. Mas quando vocês precisarem fazer uma prova, né? Não digo as nossas provas aqui, mas talvez um concurso, ou uma seleção para residência, ou uma seleção para estágio, talvez vocês precisem ter essa definição bem clara. Os raios-x é uma materialização, uma forma de radiação eletromagnética e que tem um comprimento de onda. Esse comprimento varia de 0,1 a 100 angstroms, é a unidade de medida de onda de energia, né, de onda eletromagnética, que é resultante da colisão de elétrons produzidas em um cátodo aquecido, né, a lâmpada lá que vocês conhecem, a ampola, contra um ânodo aquecido metálico, né? Então, à medida que esses elétrons que foram produzidos lá naquele cátodo que está aquecido, esses cátodos se chocam com os ânodos, né? Formam-se os raios. E aí isso sai da ampola e é liberado. A radiografia é um registro fotográfico, é a materialização da reação daquele raio-x com o objeto que eu coloquei entre ele e o filme. Então, a radiografia é um registro fotográfico visível, a gente vê, produzido pela passagem dos raios X através de um objeto ou de um corpo, que é registrado no filme, certo? Todo mundo entendeu até aqui? Tudo ok, professora? Tem mais gente com problema, né? Mas eu acho que agora já foi, né, gente? Eu liguei para a Marcela agora há pouquinho. A Marcela tá aí? Deu certo?
Acho que não, né? Vou seguir aqui. Bom, e os princípios do raio-x, né? Princípios físicos do raio-x. Bom, o que explica a física do raio-x? Primeiro, né? São raios que se propagam na mesma velocidade da luz, então a mesma velocidade em que eu aperto o interruptor e a luz acende é o tempo que o raio-x se propaga, né? Eles não possuem uma carga elétrica, não dá choque, tá? E eles também não têm a habilidade de serem desviados por campos elétricos. Se, por exemplo, eu tiver um objeto, né, que tem uma carga elétrica diferente da que está saindo, ele não tem, na verdade, carga elétrica, então ele não consegue desviar, né? Não existe alguma coisa que possa estar ao redor que atrai aqueles raios para si, que não o foco em que eu coloquei o meu colimador, tá? Então ele não desvia, né, com exceção daqueles raios mal posicionados que param na grade, que é a estrutura que a gente colocou para conseguir melhorar a qualidade da imagem. Então, eles não produzem ionização, não formam íons por onde passam, não possuem massa, né? Por isso, eles são capazes de atravessar corpos espessos, praticamente um fantasma, né? Se ele tivesse massa, ele ia bater, ia voltar. Como ele não tem massa, ele consegue passar, né? Por corpos. Ao incidirem sobre... Deu Aí, deu. Ao incidirem sobre substâncias como platino, cianeto de bário, sulfato de zinco, tungstato de cádmio, tornam-as fluorescentes. Então, ele reage com essas substâncias aqui de tal forma que tudo que tem, né, dentro de si, um órgão oco, por exemplo, que eu injetei uma determinada substância, né, dessas, cianeto de bário, por exemplo, sulfato de zinco, vai ficar fluorescente, né? Ele tem essa habilidade de reagir com essas substâncias. São capazes de sensibilizar filmes fotográficos e os radiográficos propriamente ditos, né? Observação: o aparelho de raio-x, fora do momento em que está sendo batido, não tem risco. Então, eu entrar dentro de uma sala de raio-x sem que o equipamento esteja sendo acionado, não incide em risco nenhum para mim, tá? Passei por lá para limpar, o pessoal que faz a limpeza, ninguém está usando, ótimo. Do contrário, se o equipamento está sendo acionado, se ele está sendo usado, a porta normalmente tem que estar fechada, eu tenho que ter placas e avisos, né? Próximos ali, na porta de entrada, na sala de captar a imagem, dizendo que aquilo que é feito ali incide em riscos para a saúde, tá? Então, no caso de ele não estar sendo utilizado propriamente dizendo, né, acionado, isso não tem risco nenhum, tá? Então, não possui elementos químicos que são radionizantes. Ele não fica liberando esses elementos sem que esteja sendo utilizado, tá? E aí, gente, eu mostrei... Vermelha acesa, né, professora? Muito Geralmente. bem, nas salas, isso mesmo. Quando a gente vai usar o raio-x, a gente aciona uma luz de segurança, que é aquela luzinha que fica pro lado de fora, avisando para as pessoas não entrarem porque está sendo usado. Quem está lá dentro está devidamente protegido, tá? Isso é uma exigência da vigilância sanitária, da Anvisa. Se a gente não faz isso, eles bloqueiam, lacram, né, o nosso setor de radiografia e dos hospitais por aí. E aí, como eu mostrei para vocês, né, a gente tem atualmente um painel de controle nesses equipamentos de raio-x, seja no fixo, seja no portátil. Obviamente que do portátil já tem alguns que é touch, né, o negócio está super moderno. Mas tudo a gente chama de painel de controle e eles são produzidos com os mesmos princípios. Então, a gente tem que, basicamente, regular 3 pontos antes de a gente bater um raio-x, tá? Acionar o equipamento para formar uma imagem radiográfica. O primeiro deles é a miliamperagem, o MA, tá? O que significa isso? É a unidade de medida para a quantidade de raio-x que vai passar pelo aquele objeto que a gente quer radiografar. E aí a sua medida, né, o quanto de miliampere eu vou precisar para aquele raio-x, vai depender do corpo que eu vou radiografar. Então vai depender de quanto mede, né, a espessura daquele corpo. Então, por exemplo, se eu vou radiografar essa mão, olha só, tem até uma régua aqui que eu usei de manhã. Então, aqui, ó, eu vou radiografar minha mão tem 1,5 cm, tá? Então, com 1,5 cm, eu vou ter um valor de MA pré-definido, né? Vai ser a quantidade de MAs que eu vou precisar para o raio ser capaz de passar pela minha mão e radiografá-la por completo, para eu conseguir observar bem as estruturas que estão envolvidas aqui na formação dela, tá? Para eu diagnosticar uma patologia, uma fratura, por exemplo. E além do MA, né? MA é a quantidade de raio que vai passar pelo objeto, a quantidade.
O que determina quanto de MA eu preciso é quanto é a espessura do corpo que eu quero radiografar, tá? Depois a gente vem com o KV, regular o KV. O que é KV? Quilovoltagem. Então, a quilovoltagem é a intensidade do raio. Então, MA, quantidade, KV, intensidade. É o poder do raio-x, tá? E isso determina para gente a capacidade que aquele raio vai ter, independente da sua capacidade, da sua quantidade, perdão, de ultrapassar a estrutura, de passar por ela e formar uma imagem com todas aquelas estruturas que eu tenho na imagem que eu radiografei. E isso, o KV, é o que vai conferir para a imagem radiografada a qualidade, tá? O quanto que aquilo está bem desenhado, que as estruturas estão bem delimitadas, que eu consigo separar tecido mole de tecido ósseo, tá? Vai depender de quanto eu soube ajustar o meu KV. Para essas definições aí, pessoal, normalmente a gente disponibiliza uma tabelinha. Ah, vai radiografar tórax? Tem um MA e um KV previamente determinado, né? Então, na rotina do uso do raio-x, quando a gente compra um raio-x portátil, normalmente eu comprei um raio-x portátil veterinário. Então, ele vem com um encartezinho bonitinho, que tem ali para cada tipo de estrutura que você quer radiografar, dependendo da espécie, qual que é a regulagem de MA e de KV. E a gente pode regular um padrão. Trabalho só com equino. Deixo regulado um padrão. Na hora lá eu não vou precisar mexer em configuração, tá? E aí a terceira coisa que a gente tem que regular é o tempo de exposição. Eu preciso de 1 segundo para o meu raio-x, né? Com a capacidade dele. O MA que eu coloquei, o KV que eu coloquei ultrapassar o órgão que eu quero radiografar, ou a região do corpo do animal que eu quero radiografar, eu preciso de meio segundo, eu preciso de 0,3 segundos. Então, eu preciso também determinar aí qual seria o tempo de exposição que eu preciso, tá? Em segundos ou centésimos de segundo, tá? Os MAs. A regulagem dos dois itens, né? Desses dois itens, é que vai, na verdade, definir a minha técnica radiográfica. E aí a gente tem um cálculozinho aqui, que na rotina clínica, bem de verdade, né? Não é uma coisa que a gente usa sempre, mas é importante a gente ver isso. Nós estamos tendo uma aula, né, de radiografia, então é importante a parte de definição, que nos ajuda a calcular por si só, né? Se eu mesmo quiser calcular quanto de KV que eu preciso, quanto de MA que eu preciso para uma determinada região que eu quero radiografar, tá? Então, ó, o KV tem de ser igual à espessura da estrutura da região que eu vou radiografar, multiplicado por 2 mais a constante do filme. A constante do filme está relacionado com a qualidade do filme, os materiais, a espessura do filme, né? E normalmente ela é fornecida pelo fabricante do filme. Comprei da Kodak, vem na caixinha descrito. Constante do filme é X. Então, nesse caso, a gente usou a constante 20, que é um padrão aí da grande maioria dos filmes. Então, por exemplo, quero ver qual que vai ser o KV que eu vou ter que utilizar para radiografar a minha mão, que a gente mediu que é 1,5 centímetro. Então, eu tenho 1,5 vezes 2 dá 3, mais 20, 23. Então, o meu KV lá, eu vou colocar em 23. Entenderam, pessoal? Entenderam, né? Sim. A minha mão, né? A minha mão, basicamente, eu quero visualizar estruturas ósseas aqui, tá? Obviamente que se der para visualizar tecido, se eu tenho um bom raio-x, nossa, excelente, vai ficar muito bom, né? Mas eu vou escolher aqui, então, parte óssea, tá? Eu teria a opção de tórax, abdômen, enfim. Se eu estou radiografando a minha mão, vou usar a parte óssea. Como que eu calculo o MA? O KV é igual ao MA, que é igual. KV mais 10 é igual ao MA dividido por 2. Então, eu tenho o valor de KV, que deu 23, mais 10 são 33, igual a MA dividido por 2, né? O MA está dividindo, ele vai passar para o lado de lá, o 2 aqui está dividindo, ele vai passar para o lado de lá multiplicando, né? Então, 23 mais 10, 33, dividido por 2 dá quanto? 33 dividido por 2, pessoal. Faz na calculadora para não ter erro, né? Ninguém é bom de matemática. 16,5. Muito bem. 16,5. 16,5. Então, eu vou regular o meu MA em 16,5. Então, essa é a configuração que eu vou usar para bater o meu raio-x. Certo? Nesse caso, o que normalmente a gente configura, né? A gente pode usar o segundo ou milésimos dele. Como a gente está trabalhando sempre com animais na nossa área, e a gente sabe que, de forma geral, né, os animais, eles tendem a se movimentar,
a gente padroniza 1 segundo, né? Se às vezes é um animal muito arredio, um animal que eu não posso usar uma anestesia, né? Enfim, não posso usar um sedativo, a gente reduz um pouquinho esse tempo. A redução do tempo, ela pode também produzir uma imagem com uma resolução não muito boa, né? Então, a gente padroniza o 1 segundo e utiliza a conta, né, para calcular o KV e depois, com o KV na mão, a gente calcula o MA. Entenderam, pessoal? Esse esqueminha aqui, vocês guardem para a vida de vocês, né? Para quando vocês quiserem montar a clínica de vocês, quiserem calcular a sua própria tabela, vocês utilizam ele. Ele está sempre atualizado, o que vai mudar vai ser aqui a CF, né, do filme que vocês comprarem lá para quando vocês tiverem os seus próprios raios-x, certo? Posso seguir? Pode seguir, por Todo mundo já meio cansado, né? Muita informação, mas falta só mais um tiquinho. Bom, e a formação da imagem, né? Bom, a gente falou de como os raios são formados, como que eles saem através do colimador segura, enfim, todo aquele blá blá blá. E a obtenção, né? Parece muito bonito, mas na hora que a gente bate, pega um filme, revela, se a gente está no raio-x ainda analógico, né? Manual. A gente olha para aquilo e a gente fala, meu Deus, aqui era para ser o coração, mas tá uma coisa meio estranha, meio amorfo, um negócio, né? Que será que aconteceu, né? A gente fica meio, tudo a gente acha meio estranho no primeiro momento, tá? A radiografia em si são as diferentes estruturas do corpo que eu radiografei entre a fonte, o raio-x e o filme, como a gente viu lá atrás. Só, pessoal, que a qualidade dessa imagem, ela tá dependendo de alguns fatores. Então, se a distância do objeto que eu radiografei em relação ao filme radiográfico foi apropriada, por exemplo. No exemplo que eu dei para vocês, onde isso aqui era um filme, eu coloquei, faz de conta que isso aqui é um chassi agora e dentro tá o filme, tá? Eu coloquei encostado na minha mão, que é o membro, né, a região que eu quero radiografar. Às vezes, dependendo da situação que a gente tá, a campo com um animal, né, que tá com dor, o animal não ceda, né, você já ultrapassou a dose permitida da chulazina, da ketamina, enfim, o que você estiver usando, e tá difícil a situação. Então, para não deixar o animal mais excitado, a gente faz a opção de afastar um pouco o cassete ali, né, o chassi do membro em que o animal sente dor, tá? Para conseguir trabalhar, para conseguir fazer a imagem. A gente tem que ter a consciência que a imagem não vai vir tão bonita, tá? Normalmente ela vai vir mais ampliada do que o normal, as estruturas adjacentes àquela região que eu tô fotografando, radiografando, elas podem vir com alteração, então a gente tem que sempre entender que algumas mudanças naquilo que é o padrão vai ocasionar mudança também na imagem, né? Então, o que é a recomendação? Que a distância do que eu quero radiografar e o filme seja a menor possível, ou seja, o espaço do cassete. Então, encostar no órgão, né? Então, eu vou mostrar fotos para vocês aí, ilustrando isso aí, mas a gente precisa fazer o mais próximo possível para que a imagem seja bem próxima do real. Posicionar o objeto em relação ao aparelho de raio-x, pensando no ponto focal. Falei isso com vocês quando eu comecei a exemplificar com a minha mão. Quero radiografar a minha mão toda. Então, quero radiografar daqui, aqui. Então, eu vou focar o meu colimador no meu ponto central, né? Então, quer dizer, aí eu vou conseguir uma imagem. Ai, professora, mas na verdade a minha suspeita é que a fratura seja aqui. Ah, tá. Então, se não te importa o que tá para baixo nem o que tá para cima, foca no ponto onde você acha que tá a fratura, tá? Então, mais próximo possível do ponto em que você imagina que esteja localizado a lesão. E a gente recomenda que a distância média, veja bem, não é nem máxima e nem mínima, mas que a distância média, né, em média seja de 75 centímetros do ponto em que eu quero radiografar, do raio, né, isso não do filme, do colimador, tá? Os raios-x precisam incidir sempre na perpendicular, isso nós já falamos algumas vezes, sobre a porção que eu quero radiografar, né, então é a lei do paralelismo, né, a gente sempre tem que estar perpendicular, assim, tá? Então eu não posiciono meu raio-x assim e nem assim, certo? A colimação, ela deve ser a menos possível para obter imagens mais nítidas, né? Então, a colimação, o que é a colimação, né? Quando a gente coloca o colimador aqui, ele aponta um laser para te mostrar onde está indo, né? E ele emite uma luz. Então, o ideal é que a gente não utilize essa luz para eu poder ter imagens mais nítidas, tá? Não,
criar artefatos aí na nossa imagem. Aqui um exemplo, tá? Então, uma estrutura aqui, um conjunto de estruturas ósseas, e aí a gente tem, então, os raios incidindo sobre essas estruturas ósseas aqui. Então, mais uma vez, aqueles raios que estão mais oblíquos, que distorcem, né, aquilo que eles encostam, a parte que eles encostam, causam artefatos aqui no filme, e os raios que estão mais perpendiculares, esses vão gerar pra gente o que a gente chama de imagem boa, tá? De novo aqui, de uma outra forma para vocês entenderem, o ponto focal, né, onde eu vou posicionar o meu colimador. O A é o objeto, tá? E o A' é a imagem que foi formada quando eu posicionei o meu ponto focal, pensando aí num ponto específico do meu objeto que eu queria radiografar, tá? E aí aqui, né, a imagem formada é essa. Então, quando, por exemplo, eu coloco lá o meu ponto focal baseado, né, numa outra imagem paralela àquela que é que eu quero radiografar, né, focando em uma outra estrutura, né, então eu tenho uma amplitude menor, né, tá vendo aqui, ó, a imagem formada foi menor, então aumentei o meu foco, aumentei a imagem, tá? Diminuí o meu foco, meu ponto focal, diminuí a imagem. Isso a gente regula, é tipo um microscópio, tá? Tem uma roldaninha e a gente gira ela ali, tá? Em alguns lugares é botão, né? Você vai aumentando ou diminuindo o seu ponto focal, tá? Então, é como lanterna. Quem tem lanterna sabe, né? Se a gente reduzir o ponto focal, a gente vai formar uma imagem mais focalizada naquele ponto que eu marquei. Se eu aumentar, eu vou ver mais coisas, só que não necessariamente com a mesma nitidez que eu vejo quando eu tenho um ponto focal mais bem definido, tá? Um exemplo. Quero avaliar o rim direito. Então, ele deve estar encostado no filme e não o rim esquerdo, tá? Senão causa artefato. E aí eu regulo meu ponto focal na posição em que o rim direito vai estar posicionado, tá? Por isso a importância de eu conhecer a anatomia, certo? Agora aqui 2 exemplos bem legais aqui, né? Então a gente tem uma onça com o membro posicionado no filme, né? Então a gente quer essa região mais central, então ele ficou no centro do meu filme, né? Se eu quisesse aqui a mão propriamente dita, eu tiraria essa parte do membro, né? Posicionaria no meio do filme, né? A patinha aqui, né? Nesse caso aqui do equino, né? Então a região que eu quero fotografar é essa região central. Então, posiciono dessa forma. Se fosse o casco, eu teria que elevar esse membro e posicionar o casco no centro do filme. E sempre posicionar o meu colimador central à região que eu quero dar ênfase, que eu quero focar, tá? Nas práticas, a gente vai conseguir ver isso com muito mais exatidão. Aqui, né, de novo, a distância do ponto focal para o objeto é importante, né? Como a gente falou lá, na média 75 centímetros, né? Porque quando eu aproximo demais, eu acabo magnificando a imagem, né? Dando mais ênfase para um ponto, né? Quando eu distancio, eu consigo ver de uma forma geral a imagem, mas menos ampliado, tá? Então, quanto maior a distância, menos ampliado, com menos detalhes, com menos resolução eu vou ver, certo? Quando eu fizer uma distância menor, eu aumento o meu zoom, tá? Vou ver com uma maior minúcia ali, com mais detalhes. E a lei do paralelismo que a gente comentou lá atrás, né? Então, quero radiografar uma região, ela tem de estar paralela ao filme, ao cassete, tá? E nunca assim, tá? Aí tem gente que fala, professora, eu já acompanhei um veterinário e quando ele radiografava membro de equino, por exemplo, ele fazia algumas imagens oblíquas, tá? A gente vai ver isso também nas nossas aulas. Então, às vezes, o veterinário ele quer radiografar aqui, né, uma região oblíqua. Ótimo, o filme ele vem paralelo à região oblíqua, certo? A gente posiciona o filme, certo? Então, sempre paralelo à região que eu quero ver na íntegra, certo? Então, aqui, pode falar. Alguém abriu o microfone. A gente vai ver essas ilustrações na prática depois, tem alguns animais sendo posicionados dessas formas como eu mencionei aí. Então, aqui, né, aqui só com quadrinhos, aqui com o fêmur, a gente tem lá posicionado bem paralelo, né, ao filme, tá? E aí, então, a regulação do feixe, do foco aqui para conseguir abraçar toda essa estrutura óssea que a gente quer observar no raio-x. E aqui, né, num posicionamento irregular, não paralelo, né, que nada mais, nada menos vai me mostrar uma distorção dessa parte que está mais elevada, onde os raios chegam primeiro,
tudo borrado, e só aqui eu vou conseguir uma visualização real desse objeto, tá? Não alcanço o meu objetivo dessa forma. Aqui, né, agora ilustrando com uma imagem propriamente verdadeira aqui para vocês entenderem. Nesse lado A, nessa foto A, os dois membros aqui, né, os dois fêmures estão posicionados, os fêmures estão posicionados paralelamente ao filme. Então, a gente vê as duas estruturas retinhas. A imagem não é a melhor do mundo, né, bem diferente daquela digital que eu mostrei lá atrás, mas dá para a gente observar, né, o osso. Nessa imagem do lado B, o mesmo indivíduo, só que daí o que aconteceu? Eles puxaram o membro, né? Eles permitiram uma flexão do quadril, né? O animal flexionou o membro. Então, o fêmur ficou elevado nessa porção aqui em relação ao filme. Então, olha o que acontece. Estoura na imagem, né? A gente consegue mais ou menos visualizar essa porção aqui que ficou mais paralela ao filme. Então, imagem com artefato, radiografia mal batida. Precisaremos repetir, certo? Aí aqui também uma questão de convenção, de nomenclatura, para a gente já gravar aí nessa primeira aula, para ir para as próximas com isso já claro, né? A gente tem um efeito da espessura do órgão que eu estou querendo fotografar, radiografar, na sua radiopacidade. Então, à medida que aumenta a espessura do objeto no trajeto dos feixes de raio-x, reduz o número de raio-x que vai incidir lá, né? Então, o número dos raios-x que vão penetrar o objeto é menor, né? E a imagem vai ser mais radiopaca nas partes mais espessas do objeto, né? Então, por exemplo, aqui, ó, à medida que a gente distancia, né, o órgão, né, do feixe de luz, né, o feixe de luz estava mais focado aqui, o órgão tende a ficar mais escuro, tá? À medida que ele está mais próximo, a gente tem uma radiolucência maior, tá? Então, quando a gente tem, então, órgãos mais espessos ou menos espessos, a gente incide em maior radiopacidade ou maior radiolucência, tá? Isso vai depender do tipo de estrutura que a gente está radiografando, tá? Então, nessa imagem aqui, o que a gente observa, né? Então, eu tenho uma radiografia ventrodorsal de um indivíduo, tá? Que está em decúbito dorsal, então, o raio está entrando na região ventral e saindo na região dorsal do animal. Sobrepondo aqui a coluna vertebral, a gente tem essa estrutura, essa sombra, que eu não sei se todo mundo consegue visualizar. Quando eu contorno assim, todo mundo vê? Todo mundo vê ou não? Isso é o prepúcio. Então, esse é um animal macho, e isso daqui é a região de prepúcio. Se a gente afiar um pouco mais, né? Se a gente cobrar um pouco mais os nossos olhos, a gente vai ver que aqui a gente tem, ó, o corpo do pênis. Certo? E aí, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Né? Que alguns órgãos, né, têm um pouco mais de afinidade com os raios-x, né? Então, eles tendem a iluminar, fluorescer mais, e outros menos, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, tecidos moles, embora, olha, eu incidi o meu raio entrando na região ventral do animal. Então, isso daqui tinha que estar destacando da coluna vertebral. Mas quando a gente bate o olho nessa imagem, o que é a primeira coisa que vocês veem, pessoal? O osso. Isso, as estruturas ósseas, né? Então, isso, às vezes, isso, na verdade, é uma das principais coisas que a gente precisa treinar nas imagens. E quanto mais imagens a gente olhar, mais o nosso olho vai ficando afiado e treinado em separar essas estruturas por afinidade. A primeira vez que alguém olha um raio-x, se vocês pegarem uma pessoa leiga, né, que nunca viu um raio-x, ela vai olhar, ela não vai ver nada, né? A gente, como conhece, como entende um pouquinho mais, observa que a gente consegue separar as estruturas. Por exemplo, essa estruturazinha aqui, ó, o que vocês me falam? O que essa estrutura é? Tá vendo que tem um brilhozinho aqui, ó? Tem um tom de cinza mais escuro e aí depois, de repente, tem um tom de cinza mais claro. O que é? Esse que é a ponta da costela flutuante? Não. Quem falou alguma coisa antes? A sujeira do filme. Não é. Gente, isso aqui é um mamilo. Tem gordura aqui, né? Então, a gente tem uma estrutura um pouco mais fibrosa junto com gordura e ele acabou destacando do restante. Então, radiografia é uma coisa que, assim, eu vou separar
muitas imagens para vocês, vocês vão salvar, vocês vão ficar repetindo aquelas imagens. Até que vai chegar um momento que vocês vão olhar e já vão falar, ah, tá aqui o defeito, porque é assim que a gente treina, né? É por insistência mesmo, e são os nossos olhos. Às vezes a gente conhece as estruturas, mas a gente não consegue enxergar um acidente patológico nelas, né? Você não consegue achar o defeito. De repente, depois você olha 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, aí você olha e já bate o olho e fala, meu Deus, como eu não vi isso antes. Né? Então, essa imagem mesmo, né? Eu tenho certeza que a grande maioria não tinha enxergado um prepúcio aqui, né? Alguns podiam até pensar, é uma formação cancerígena, né? Parece um tumor, um negócio diferente, né? Ou classificado como algum órgão aqui, mas pensem, é a pele, é o prepúcio, né? Então, só para vocês entenderem que a imagem se forma e ela revela 1000 coisas, a gente precisa treinar os nossos olhos para a gente conseguir enxergar o que de fato existe de considerável ali, tá? Aqui, a gente tem 2 exemplos. Então, nessa primeira coluna aqui, a gente tem um animal numa fase inspiratória, tá? Então, foi um pico de pausa de inspiração, né? O animal parou na inspiração, né? Então, a gente tem essa imagem aqui, tá? Que é o tipo de imagem que a gente quer quando a gente vai avaliar um pulmão, tá? A gente quer esse tipo de pulmão aqui. E depois a gente tem a fase expiratória, tá? Que é essa fase aqui. Então, a gente começa a ter vários pontos mais negros no pulmão. Isso daqui dificulta até a gente delimitar, né, o órgão, né, o pulmão propriamente dito, tá? Então, aqui, né, essa sobreposição aqui no pulmão, que vocês estão vendo, 2 é o coração, né, tá aqui, né, 1 é o coração, e o restante é o pulmão. E aí, o que tá sobrepondo aqui atrás, não sei se vocês conseguem enxergar, ó, é o outro pulmão, do lado adjacente, tá? Então, a gente tem que ir treinando e aprendendo aquilo que é o ideal para a gente conseguir avaliar na integridade um determinado órgão. Então, aqui, nesse caso, para a gente avaliar pulmão, pausa no pico de inspiração. Inspirou, bateu o raio-x, certo? Então, normalmente, as pessoas, quando vão fazer raio-x nosso, pedem para que a gente faça dessa forma. Outra coisa importantíssima, né, que a gente precisa entender, perguntar a idade, trabalhar com a anamnese, com a ficha clínica dos indivíduos que entram numa sala de radiografia. Filhotes. Gente, parece piada falar, mas eu já vivenciei várias situações em que o médico veterinário ou o tecnólogo, né, o radiografista, ele lauda uma desmineralização, né, óssea, num indivíduo desse, né, porque aqui eu tenho uma estrutura óssea e aqui, aparentemente, a gente tem uma perda de tecido ósseo, tá vendo? Que vai ficando pintadinho de preto. E aí a turma vai e lauda isso aqui como desmineralização. Ou ainda, né, então vem aqui nessa região, como a gente está vendo aqui, e lauda isso aqui como fissura óssea, né, como se isso aqui estivesse descolando, né, despregado, o animal tivesse sofrido uma queda e lesionou isso aqui, aí tem que fazer uma cirurgia, né, para restabelecer essa ligação. Isso daqui, só para vocês entenderem, é uma posição médio-lateral, né, uma posição medial a lateral, né, o raio entrou por dentro aqui, do joelho de um labrador retriever de 5 meses de idade, é um filhote. E nós sabemos, nós aprendemos na anatomia, que filhotes, né, não tem a fusão completa entre alguns ossos, né, fechados. A gente tem as chamadas sínfises ósseas, vocês se lembram disso? E, obviamente, quando a gente faz uma radiografia desses indivíduos, né, a visualização é totalmente diferente, tá? Não tenho aqui a tíbia totalmente formada, né, fundida com a crista da tíbia. Então, tem essa separação. E aí, você vê laudo por aí afora, dizendo que isso aqui teve desmineralização ou ainda uma fissura, né, óssea. E não é isso que acontece, tá? Então, são particularidadezinhas aí que na rotina a gente tem que ir se adaptando, se atentando a esses detalhes, como por exemplo, né, dos filhotes que tem as linhas de crescimento ósseo, que a gente precisa sempre estar atento para não fazer laudo errado, tá? Detalhes, ossos completamente brancos. Se eu tiver um osso, né, eu vou voltar numa imagem lá atrás, que eu acho mais bonita, que é essa daqui. Vocês reparem, né, que as estruturas ósseas, de modo geral, elas não são brancas. Elas têm vários tons de cinza. Quanto mais medular a região,
mais escura ela vai ficando. E isso por quê, pessoal? Vou fazer um remember. Por quê que eu tenho áreas mais cinzas, né, na região medular óssea? Por causa da radiopacidade? Isso, a gente tem ali, né, estruturas diferentes, então tem lá na medular dos ossos, né, a gente tem vasinhos, né, é onde se formam, né, as células sanguíneas, então a gente tem ali, né, estruturas que conferem àquela região uma característica diferente, tá? Uma característica mais radiolucente, tá? A gente inverte sempre a nomenclatura do raio-x para o ultrassom, tá, pessoal? Então, aquilo ali mostra pra gente que tá saudável. Se eu tiver ossos muito brancos, quer dizer que eu tô sofrendo necrose daquele tecido. E isso é grave, tá? Dependendo da situação. Animais mais velhos podem apresentar assim. Fezes muito radiopacas, né? São aquelas fezes que estão velhas, né? O animal provavelmente tem algum tipo de compactação intestinal, né? Estão ali há muito tempo. Então, isso também serve como uma forma importante de diagnóstico para a gente. Tamanho dos órgãos, isso é uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de posicionamento de raio-x, posicionamento de filme, né, radiográfico, o posicionamento de forma geral. Então, tem algumas raças que têm particularidades com relação a outras. Por exemplo, nos Yorkshires, as próstatas são maiores do que a definição básica, tá? No Tekel, o baço é maior do que as das demais raças. O Basset Hound tem um fígado maior que os demais cães. O Whippet tem um coração maior. Então, a gente precisa conhecer essas particularidades enquanto técnicos para a gente não também cair em falsos diagnósticos, tá? E filhotes recém-nascidos também podem ter algumas organomegalias, né? Alguns órgãos maiores do que o convencional, certo? Outro ponto importante para a gente trabalhar com qualidade de imagem é a imobilidade, né? A gente precisa que o animal fique quieto, tá? Muitas vezes é preciso a gente lançar a mão, né? Se a gente não consegue fazer isso numa contenção física, tá? A gente precisa lançar a mão de equipamento de anestesia, muitas vezes uma anestesia geral, dependendo de quantas imagens eu preciso, do tempo que eu vou gastar para radiografar, da região, da dificuldade de acessar a região, né? Dependendo do tipo de lesão que aquele animal dá entrada na clínica, né? Ah, tá com múltiplas fraturas, né? Um indivíduo que sofreu um acidente, foi atropelado, né? Um cavalo que se chocou com um automóvel na rodovia. A gente precisa sedar aquele animal porque tá com muita dor, vai ser impossível radiografar sem sedação, tá? Então, normalmente a gente utiliza esse tipo de auxílio aqui, né? Para melhorar o nosso trabalho. Aqui, exemplificando contenção física, a gente também deve lançar mão do tipo, do uso desse tipo de equipamento que vocês estão vendo aqui, as calhas acolchoadas, né? Ou ainda os pezinhos, tá vendo? Revestidos com tecido, para poder também acalmar e manter o animal o máximo que a gente puder, tá? Se em último caso não der, a gente vai para anestesia mesmo. A contenção física em grandes animais é um pouquinho mais complexa, né? Então, aqui a gente teria que ter um raio-x móvel para conseguir acessar, né? E mais gente, inclusive, para conter, né? Aqui nesse caso aqui do equino, né? A gente fazendo uma contenção para fazer uma radiografia do membro, né? Então, segura o animal, segura o membro para ele não mover, né? Ficar o máximo parado possível. Né? Normalmente, uma outra pessoa vem também e auxilia aqui na contenção, enquanto uma outra distrai o animal. E, às vezes, a gente tem que bater mais do que uma projeção para a gente chegar naquilo que seria a radiografia ideal, tá? Densidades radiográficas, um outro termo importante para a gente definir na aula de hoje. Tem relação, né, dizem respeito à tonalidade com que as estruturas orgânicas se apresentam nas radiografias, né? Então, de acordo com a densidade do órgão, eu tenho uma cor sendo apresentada na radiografia. Então, isso, pessoal, é determinado pela quantidade de radiação que o objeto que eu incidi o raio bloqueou, não deixou passar, não deixou progredir em direção ao filme radiográfico. Por consequência, né, com a intensidade com que o grão de prata é sensibilizado, gera a cor que a gente vê lá naquele filme radiográfico. A densidade radiológica, ela varia também de acordo com o tempo de exposição, a MA, o KV
a espessura do objeto radiografado, entre outros fatores. Se eu errar no KV, vai ficar tudo claro. Se eu errar no MA, ou tudo escuro ou tudo claro, né? Então, tudo isso vai depender também se eu calibrei direitinho, de acordo com a espessura naquele cálculo que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Mas, para ficar claro para vocês como é que se pinta um filme, né, de acordo com o tipo de estrutura, a tonalidade delas vai variar, desde o branco transparente, que não cora, não aparece no filme, até o negro. E nesse intervalo eu tenho diversos tons de cinza, tá? Isso está ligado diretamente ao peso atômico da estrutura, o peso molecular, tá? Dos elementos que constituem aquele determinado órgão, o objeto que eu estou radiografando, tá? O chumbo, por exemplo, tem um número atômico de 82, tá? Por isso que ele é utilizado como proteção para as radiações, porque é o que mais dificulta a passagem dos raios, tá? Então, por exemplo, uma placa de chumbo, num raio-x, vai refletir metálico, branco, tá? Não deixa passar. Aí vamos lá, né? O que a gente tem de termos decorrentes da densidade? De acordo com a densidade, a gente acabou criando, né, por convenção, dois termos. Radiopacidade, quando aquelas imagens tendem ao branco, são os objetos que têm alta densidade, ou seja, que não deixam passar muitos raios, tá? Então, ossos são radiopacos, tá? Tem alta radiopacidade, não deixa passar o raio, tá? E aí, então, eles coram brancos, tá? Em tons mais claros, sempre. E o radiolucente, né? Quando é radiolucente, quer dizer que o peso atômico, o peso molecular da estrutura que eu radiografei é mais baixo. Então, o raio consegue penetrar. E se ele penetra, ele cora de uma forma mais acinzentada, tendendo ao preto, de acordo com o grau de radiolucência, né? Ou com o peso molecular daquela estrutura que eu estou radiografando. Então, objetos com baixa densidade coram tendendo ao preto. Por exemplo, o pulmão preenchido por ar. Quando o pulmão está cheio de ar, ele é altamente radiolucente, radiotransparente. Ele some. Porque o ar tem um alto ou tem um baixo peso molecular, pessoal? Baixo. Baixíssimo. Por essa razão, nessa imagem que eu mostrei para vocês, né? O ideal é que o animal pare de inspirar para a gente radiografar. Porque se entrar ar aqui, olha o que vai acontecer. Certo? Então, o indivíduo tem que estar num estado de apneia, né? Sem inflar os pulmões de ar, para eu conseguir uma boa visualização dos pulmões. Certo? Vou voltar lá. Acho que todo mundo entendeu aqui, né? Como que eu defino densidade radiográfica numa imagem. Eu olho essa imagem, o que eu penso? Olha, aqui eu tenho várias estruturas radiopacas, né, que bloquearam os raios-x, e aqui no meinho eu tenho estruturas radiolucentes, que bloquearam menos o raio-x. Então, ficaram mais escuras, né, como a gente está vendo nesses espaços aqui, certo? Aqui, olha só que legal, né? O que a gente tem aqui, pessoal, de estrutura? Quem se lembra? O esôfago. Quem mais se habilita? Outra, traqueia. Isso, aqui é o esôfago mesmo, tá certo, tá vendo? A gente consegue ver abrindo aqui na cavidade oral, tá? Então, provavelmente aqui a gente tem estrutura com menor densidade, líquido, né? E aí isso faz com que a gente core mais radiolucente, tá? Mais tendendo para um cinza escuro ao preto. E aí em estruturas que a gente não tem, né? Tem um peso atômico, um peso molecular maior, né? A gente vê essa radiopacidade que vocês estão vendo aqui, certo? Na câmara cardíaca, por exemplo, nas estruturas ósseas, né, nos tecidos como a pele, aqui, por exemplo, tudo que tem mais densidade cora mais radiopaco, tá? Mais claro. E tudo aquilo que tem menos densidade cora mais escuro, radiolucente. Certo? Todo mundo entendeu? Ninguém vai errar na prova? Se eu der uma imagem assim, vocês conseguem definir o que eu tenho de órgãos radiolucentes e mais radiopacos aqui? Eita. Estudando de novo, a gente vai. Então, nós vamos ter um desafio, tá? Todo semestre. Sim, Na verdade, eu só fiz isso no primeiro semestre de 2020, né? Nesse primeiro semestre de 2021, o nosso desafio do semestre é abrir de volta aquele atlas de anatomia que está esquecido no armário, jogado lá. Então, nós vamos voltar nele para a gente poder voltar aí nos nossos fundamentos aí, né? Para poder lembrar o nome de cada estrutura que a gente visualiza no raio-x. Isso vai ajudar a gente demais a compreender
o diagnóstico por imagem e demais, né, mais ainda, a conseguir diagnosticar olhando para uma imagem dessa, tá bom, pessoal? Aqui, ó, esse exemplo é clássico, acho que todo professor que dá essa disciplina, que mostra esse conteúdo, mostra isso aqui para também vocês compreenderem, né? Então, aqui eu tenho uma moeda, né? Um osso ou mineral, né? Um líquido ou tecido mole, e aqui gás ou gordura. Então, é essa visualização que eu tenho para cada uma dessas estruturas aqui em termos de densidade, tá? E de coloração, né? Na minha imagem radiográfica, certo? Se vocês tiverem dúvidas, vocês voltem aí nesse slide também. E aqui, classificando em forma de texto, tá? O ar, rádio transparente, gordura, cinza escuro, água, cinza médio, músculo, cinza médio, osso, cinza claro e o metal branco, efetivamente, tá? Outra coisa, né? Eu até falei isso lá atrás, mas não classifiquei. Efeitos de imagem, né? Que pode acontecer, que a gente chama de adição. Quando eu tenho uma sobreposição de dois elementos dentro da minha área radiografada que tem a mesma densidade, aí lascou, né? Aí complicou. Então, por exemplo, dois ossos sobrepostos. Vocês conseguem visualizar aqui, ó? Então, eu tenho o membro anterior esquerdo e o direito sobreposto. Vocês estão vendo aqui? Dá para ver. Né? Então, eu tenho aqui essas estruturas ósseas, elas se confundem com essas estruturas ósseas aqui embaixo. A gente não consegue delimitar para saber se está tudo ok, tá? Então, isso dificulta o diagnóstico, né? Então, quando a gente quer avaliar uma região específica, como, por exemplo, os membros, a gente tem que isolar eles, porque toda vez que sobrepor vai dar confusão, tá? A gente se confunde mesmo, isso é natural. Só para vocês entenderem esse fundamento da adição, e ainda tem o efeito da subtração, né? Quando a sobreposição ocorre entre duas estruturas de densidades diferentes, tá? Por exemplo, isso eu já tinha mostrado para vocês lá no exemplo do prepúcio e das vértebras, né? A sobreposição pulmonar com as costelas. Então, esse exemplo é muito mais evidente, né? Eu tenho aqui o pulmão, tá vendo, ó? Que tá pretinho, porque tá com ar, e as costelas, que tem uma densidade maior, então tá mais radiopaco. Todo mundo concorda? Também me confunde. Não sei dizer se isso daqui é uma lesão em nível de pulmão, se é uma estrutura óssea, não sei dizer se aqui é uma lesão, se é continuação da vértebra. Assim, olhando bem, a gente consegue ver, né? Mas isso exige um pouco de técnica, de treino, de habilidade para a gente separar, tá? Diminui o contraste da imagem, né? E do detalhe. Isso complica demais. Nesses raios-x portáteis digitais, a gente consegue separar muito melhor, né? Como o zoom, a habilidade de concentrar os feixes de luz num foco que a gente previamente escolhe é muito maior, fica com muito mais riqueza de detalhes. Então, a gente consegue separar bem uma coisa da outra, mas é um desafio, tá? Então, esse é o segundo desafio que a gente tem. Perdão, gente. E aqui, a gente tem de novo aquela mesma imagem que eu mostrei para vocês, né? Que a gente tem as vértebras aqui atrás, aqui na frente o prepúcio. Então, de novo, né, uma situação de sobreposição, ó, então aqui confunde para a gente visualizar discos intervertebrais, se a minha ideia era avaliar corpo cavernoso de pênis, a gente também vai ter dificuldade aqui nessa imagem, porque está tudo confundido com os ossos que estão aqui atrás. Professor, e aí, como é que a gente faz? A gente regula KV, tenta diminuir a intensidade da penetração do raio para ele deixar essas costelas, essas vértebras aqui, perdão, mais claras e não interferir na imagem que a gente quer avaliar, que é essa mais ventral, mais próxima do feixe, tá? E aqui, um outro e último efeito, que seria a supressão dos bordos, o efeito silhueta. Quando um órgão encontra com o outro, não se sobrepõe totalmente, mas fica uma junção. Todos os dois têm radiopacidade idênticas, e aí a gente fica, e aí? Né? Vou dar um exemplo aqui. Esse órgão aqui, ele termina aqui, e esse termina aqui, ou ele termina aqui, ou ele vai até aqui. Então, a gente não consegue medir, delimitar, dificulta. Teria que fazer uma nova imagem, né? E tentar separar, né? Ou tentar inserir um marcador aqui, que é o tema da nossa próxima aula, os contrastes, para a gente separar um órgão do outro. Tá? Então, existem algumas opções que a gente vai ver na próxima aula, que vocês já devem estar querendo me dar tchau, né? E aí, agora falando um pouquinho sobre projeções radiográficas, o que seriam essas projeções? A posição
em que eu quero que a minha imagem seja formada, né? Como que é a posição mais adequada para eu visualizar o osso do navicular? Ou, sei lá, na face, dente de lobo. Ou, sei lá, enfim, um determinado órgão oco, o rim direito, o rim esquerdo, o baço, a próstata, né? Tem essa possibilidade? Qual que seria a melhor projeção radiográfica? Nós vamos estudar separadamente radiologia dentro de cada sistema, e aí lá eu sempre vou dar sugestões para vocês das melhores posições, projeções radiográficas para cada região que a gente queira radiografar. Mas, basicamente, as radiografias, né, para vocês compreenderem a importância de a gente determinar previamente essas posições radiográficas, não estou vendo o mouse. As radiografias, elas são imagens, fotografias, né, em 2D. Então, eu consigo observar 2D, comprimento e largura dos órgãos, tá? Os objetos que eu estou radiografando são estruturas em 3D. Então, elas têm comprimento, largura e profundidade. Então, obviamente, quando eu vou fazer uma avaliação de uma determinada região, eu preciso, no mínimo, de uma fotografia que me permita avaliar o comprimento e a largura, e depois de uma outra fotografia, uma outra radiografia, que me permita avaliar também, ao longo da espessura daquela região, as estruturas que estão ali contidas, para eu ter segurança no meu diagnóstico final, tá? Então, o que se recomenda? Né, a gente obriga, né, que sejam feitas pelo menos 2 projeções radiológicas de uma mesma região, que sejam perpendiculares, que sejam cruzadas entre si, justamente para a gente ter uma ideia da dimensão em 3 dimensões daquele órgão que a gente só consegue fotografar em 2. Todo mundo entendeu essa parte? Sim ou não, ou talvez? Tudo certo, Pro. Sim. Isso. Então, vamos lá. Aí, aqui, exemplificando o que são as projeções, né? Nessa fileira A aqui, então, a gente tem uma projeção com o objeto posicionado perpendicular à base, né? Ao filme radiográfico. E aqui, então, eu tô batendo o raio aqui, né? Tô vendo lateralizado aqui, né? A espessura da estrutura que eu tô radiografando. Então, tá assim, o filme é o meu braço direito, esse filme, e aqui é a estrutura, tá? E aí, na linha de baixo, aqui na linha B, a gente tem o objeto posicionado paralelo, né? Então, aqui a gente consegue ter uma noção de comprimento e largura, e aqui uma noção de espessura. Todo mundo entendeu, pessoal? Acho que sim, quem cala consente. Agora aqui de novo, de pulmão, e esses pulmões estão em que fase? Inspiratória e expiratória? Estão cheios de ar. Cheios de ar, muito bem. Então, tenho aqui, ó, uma visão lateral do pulmão, tá? E aí, depois, uma visão ventrodorsal, né? Que me permite enxergar os 2 órgãos de uma outra dimensão, né? De um outro olhar, tá? Então, tô enxergando aqui lateralmente, tá? A parte externa do órgão, e aí aqui por dentro, né? Numa visão ventrodorsal. Então, isso permite, com muito mais segurança, eu dizer que nesse pulmão não existe nenhuma anomalia, não existe nenhum problema, certo? E aí a gente fala, né, para finalizar o nosso assunto hoje, que horas são? Até que foi rápido, acho que eu falei muito rápido. Os malefícios radiológicos, tá? É importante a gente entender. Quanto maior for o KV, maior vai ser a velocidade de penetração, menor vai ser o comprimento de onda e maior será o poder de penetração. A patogenicidade dos raios-x, ela está contida quanto maior for o comprimento de onda, porque daí a gente diminui o poder de penetração do raio e aumenta a patogenicidade, tá? Existe uma regrinha básica, tá? Que às vezes num primeiro momento ela vai parecer estranha, vocês voltem nisso depois e a gente volta a falar para quem tiver dúvida. A gente classifica uma radiação que tem entre 80 e 100 kV de radiação dura. Radiação dura. Tem um poder de penetração super alto. A gente classifica uma radiação de 60 e 80 kV como uma radiação intermediária. Ela tem ainda um poder de penetração mediano, tá? E a gente classifica uma radiação que possui 40 a 60 kV como uma radiação mole. Ela é tanto ineficiente quanto
prejudicial, certo? Então, a gente sempre costuma trabalhar nesse limiar aqui, tá, pessoal? Vocês vão sempre ver as nossas indicações. Existem situações em que não nos permite um KV mais elevado, mas nós temos que, nesses casos, ter consciência de que a gente tem que ser muito assertivo na batida do exame, na batida do raio, porque a gente não pode repetir tanto projeções que necessitam de radiação baixa, de KV baixo, tá? Porque a gente sabe que elas são mais prejudiciais. Gravem essa informação. Vocês ensinarão alguém um dia, com certeza. E aí, a gente tem aqui a questão dos raios dispersos também, né? Esses raios dispersos, eles além de não gerar efeito para o objetivo final nosso, que é formar uma boa imagem para facilitar diagnóstico, eles acabam incidindo em regiões sem função e que às vezes podem gerar prejuízos no futuro, tá? Então, pode gerar uma descamação, né? Uma necrose nas pontas de dedos, por exemplo, né? Que é o que a gente vai ver lá adiante. Então, a importância de a gente ter aquela grade para limitar esses raios, né? Porque eles, se tiverem muita concentração, se a gente não adequar direitinho o nosso ponto focal, eles vão ser prejudiciais para os indivíduos, sim, tá? Como que a radiologia, ela é prejudicial, pessoal? O que é o efeito dela, né? Qual que é o mecanismo, na verdade? Ela tem ações, sobre o DNA. Então, o que ela faz, efetivamente, né? Ela reativa o DNA a uma reestruturação. Então, esse DNA, ele se reorganiza, a fita se desdobra, começa a reagir com a água que eu tenho dispersa naquele tecido, e aí ele se reestrutura, tá? Então, ele se deforma, né? E aí isso pode causar, em gestantes, por exemplo, anomalias fetais, tá? Uma anemia aplásica. Então, se eu tenho um indivíduo que recebe raios X, né, sem proteção radiológica, obviamente, por muito tempo, e uma quantidade maior do que a permitida pelo conselho, né, eles podem ter a longo prazo, danos na medula óssea. E o que acontece? Quem são as células que produzem as hemácias, pessoal? Quem são aquelas célulazinhas que ficam lá na medula, que são responsáveis por produzir as células sanguíneas? Mais um ponto aí para vocês estudarem e me responderem na próxima aula, tá? Então, a gente tem as necroses de extremidades, que eu mencionei lá atrás também, né? Então, uma remodelação do DNA, né? Uma reestruturação do DNA causa a necrose ali. E ainda, né? Isso já foi amplamente descrito na literatura. Se vocês entrarem naquele site de busca, que eu acho que eu já ensinei para vocês, e digitarem raio-x e câncer, né? Ou naqueles que são em inglês, vocês vão encontrar uma infinidade aí de relatos de caso, de artigos científicos que mostram a relação da alta incidência de raio-x ocasionando alguns tipos de câncer de pele. Tá bom? Todo mundo entendeu até aí? Daí a importância da proteção radiológica, que a turma não dava mínima lá em 1900, né? Que vocês viram nas imagens que nós mostrei para vocês lá atrás. O objetivo dessa proteção, obviamente, é prevenir, né, que esses malefícios que eu mencionei anteriormente possam, de fato, né, causar algum tipo de patologia nos operadores ou mesmo nos animais que estão sendo submetidos à técnica. Quanto menor a radiação, melhor, né, quanto menos vezes eu expor o animal àquela radiação, ou o operador, né, e quanto mais proteção eu tiver, né, nas áreas que não precisam da indicação do raio-x, né, melhor, né. Não posso expor indivíduos sem necessidade. Por exemplo, isso é uma outra coisa, é o tal do bom senso, né? Dar entrada na minha clínica um animal e a proprietária, ela não menciona nada com relação à queda, enfim, o animal não tem dor, a palpação de nenhum órgão, mas eu tenho raio-x, quero aumentar o rendimento da minha consulta e indico um raio-x para exame de rotina. Gente, é muito complicado isso, tá? Então, uma coisa que a gente tem que estar bem atento. É um animal idoso, desconfio de cálculo renal, né? A gente pode tentar um ultrassom, né? Então, a gente vai discutindo isso ao longo da nossa disciplina. Mas não expor sem que haja necessidade, tá? A dose absorvida, ela deve ser mais baixa possível para obter a imagem, tá? Então, sempre tem que fazer aquele cálculo do KV. Nunca ficar jogando o máximo aí para garantir uma melhor imagem. Dependendo da região que eu for radiografar, não preciso
né, de muitos kVs, nem de poucos kVs. Eu tenho que sempre dosar de acordo com aquilo que a gente tem na recomendação, né? Alguns estudos foram feitos previamente para definir aquilo, para não expor nem os animais, nem os operadores. Então, a gente tem que trabalhar isso, tá? Toda radiação deve obedecer às doses de limites preconizadas pelo ICRP, tá? Que é o instituto responsável pela fiscalização aí. Em toda exposição, eu tenho que estimar o detrimento biológico. O que significa isso, pessoal? Toda vez que eu exponho um operador, eu preciso monitorar o quanto daquela radiação incidiu sobre o operador, o quanto que ele pode ter absorvido, né? Obviamente que ele usa proteção, só que junto daquela proteção, a gente acopla um dosímetro, tá? Eu vou mostrar para vocês ele lá na frente. E essa blindagem, ela é feita pelo uso de plumbífero, né, aquele equipamento todo que vocês conhecem, né, que talvez alguns já tenham visto no hospital, outros em clínicas por aí afora, né, avental, luvas, protetor de tireoide, aquele colarzinho. Biombos de chumbo, né, que a gente pode separar o raio-x da região onde vai ficar o operador do painel de controle, que é o que vai disparar o meu raio. Portas de chumbo, separando a sala de radiografia dos demais setores do hospital. E ainda óculos. Controle de fonte radioativa com os dosímetros, que é o que eu falei. Na capa de proteção, a gente acopla um dosímetro, que eu vou mostrar para vocês a foto. E aí, esse dosímetro, ele absorve exatamente a carga que sobrou no ar, né? Que dispersou do foco onde eu posicionei o meu colimador. Tá? E aí, isso, a gente faz uma monitoração mensal. A gente envia para uma empresa responsável por fazer essas dosagens, e aí ela emite um relatório mensal para a gente do quanto que cada indivíduo recebeu de carga, né, ionizante ali, e para a gente fazer um controle, porque dependendo de quanto de carga aquele indivíduo recebeu no mês, ele tem que ser direcionado para um outro setor, né, não pode mais usar o equipamento de raio-x. Não permitir a permanência de menores de 18 anos e gestantes, indivíduos que ainda têm fase de crescimento, pode causar anomalia, né, e gestantes, obviamente, como a gente já comentou, podem causar anomalias fetais. Sempre utilizar as blindagens que eu mencionei lá atrás, utilizar utensílios para facilitar o posicionamento, aquelas calhas, os sacos de areia, para não ter que ficar repetindo, repetindo, repetindo. Anestesias ou tranquilizantes em casos em que a contenção é mais difícil. Nunca abandonar o animal sozinho na mesa para ir bater o raio-x, vai dar problema, tá? O animal não entende, não é um ser racional, embora seja senciente. Verificar equipamentos antes de utilizar, então, antes de eu posicionar, de eu começar o processo, ajusto tudo para não ter que ficar perdendo tempo e ficar tempo demais com aquele indivíduo ali, né? Sinalizar as áreas onde há procedimentos com radiação, as meninas, alguém já falou lá atrás, tá? A luz vermelha, então, se tá com a luz acesa é porque não pode entrar pessoas não protegidas, não devidamente autorizadas. Aqui, exemplificando, né, as estruturas aqui de proteção, o avental, as luvas, né, aqui a gente não consegue visualizar tão bem o protetor de tireoide, mas ele está utilizando aqui. E aqui o dosímetro, que eu já expliquei para vocês, né, o que é. Existe uma recomendação, né, aliás, as doses ionizantes que os indivíduos recebem são denominadas de REM, tá? E existe uma dose máxima permitida. Então, a dose máxima permitida para o corpo como um todo é de 0,1 REM por semana ou 5 REM no ano. Quando ultrapassa essa DMP, o pessoal que trabalha tem que ser afastado, como eu falei, imediatamente do serviço. Quem fiscaliza isso é essa empresa responsável, inclusive a empresa que presta serviço para a gente. Então, todo dia 1º do mês, daqui uma semana e um pouquinho, eu tenho que ir lá recolher os dosímetros, eu tenho feito isso todos os meses. Recolho, coloco no envelope, envio isso para a Sapra, eles já me encaminharam os novos dosímetros do mês de março, e aí eu troco por os dosímetros 0, bala, né, sem utilização, e eles vão dosar para mim o que ficou de radiação ionizante naqueles que foram utilizados. Que não foram, eu só comunico. E aí eles vão monitorando esse pessoal que trabalha no setor de diagnóstico de raio-x lá para a gente do hospital. Isso ocorre em todos os lugares, tá, pessoal? Se você não faz isso, vigilância vem e lacra o seu estabelecimento, tá? Projeções radiográficas básicas. O nome das projeções. Falei para vocês que cada posição, né? A gente precisa de pelo menos 2, cada posição é para a gente visualizar algumas estruturas específicas, né? E aí existem essas 10 posições aqui previamente convencionadas aí para o raio-x. A primeira palavra que compõe, né, o nome dessa projeção é onde o raio incidiu, e a segunda palavra onde o raio saiu. Então, essa primeira posição, ventro-dorsal, o raio incidiu na região ventral e saiu pela dorsal, óbvio, né? 2, dorso-ventral, contrário, incidiu na região dorsal, saiu pela ventral.
Látero-medial. Lateral saiu na medial. Médio-lateral, o oposto. Dorso-palmar, né? Quando a gente fala de mãos, né? De membros. Então, dorso-palmar. Quando a gente fala de membros inferiores, dorso-plantar, né? Crânio-caudal, dependendo do órgão. Região crânio-caudal de um determinado órgão, né? Caldo cranial, o oposto. Rosto-caudal, quando a gente fala de face. As oblíquas, que são aquelas que eu posiciono na placa, né? No cassete, ali no filme, o órgão de uma maneira oblíqua. Por exemplo, quero radiografar casco, né? Quero radiografar aqui a lateral do casco. Então, eu posiciono o casco oblíquo ao filme e bato o raio-x 90 graus do casco, tá? E aí eu vou ter uma imagem oblíqua, certo? Mais angulada. E especiais, aí a gente tem a pálmaro proximal, pálmaro distal, né? Que quando a gente pega aqui a palma e elevando, né? Então, assim, né? O órgão alinhado de forma diferente, a estrutura alinhada de forma diferente ao filme. E as flexionadas, que eu também vou mostrar várias fotos para vocês, que é quando, por exemplo, quero estudar, né? Quero visualizar a funcionalidade de um determinado tendão, né? Então, vou flexionar para eu ver se está íntegro, como é que está posicionado, enfim. Todas essas coisinhas aí que a gente vai vendo na medida que a gente for avançando nas nossas aulas. E aí, aqui um exemplo, né? Projeção lateral direita, projeção ventro-dorsal, só para exemplar para vocês. Para cada região, cada área que a gente estabelece um protocolo de raio-x, né, de radiografia, a gente vai ter indicação do que seria o posicionamento ideal. Então, isso vocês também vão aprender. Obviamente que na rotina de vocês daqui a alguns anos, vocês também vão se familiarizar com posições que vão ser mais favoráveis para vocês enxergarem, né? Cada um tem o seu jeitinho. Mas o básico aqui vocês vão aprender, tá? Uma outra convenção extremamente importante é que a radiografia é um espelho, igual a selfie, né? Então, por exemplo, esse indivíduo foi posicionado em decúbito dorsal, tá? E aqui, embora a gente esteja no lado esquerdo, quando a gente olha para a imagem, é o lado direito do animal, e esse lado, embora a gente enxergue como direito, quando a gente visualiza, é o lado esquerdo do animal, certo? Então, sempre lembrar disso. Normalmente, a gente coloca alguma coisinha, uma plaquinha aqui, uma letra, para poder identificar, né? Aqui era para ser um D, deve ter distorcido na imagem. Mas para quem for ler, né, o audista, enfim, ele olhar e conseguir lembrar disso, tá? Que esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo, para não ter erro, certo? Gente, por hoje era isso. Eu não sei o quanto que vocês conseguiram aproveitar com esse tanto de interrupções que a gente teve na aula hoje. Eu não sei se teve alguém que não conseguiu, de fato, assistir a aula, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Mas a gente gravou, né? Então eu vou colocar esse vídeo aqui no link, como sempre faço para vocês, e aí disponibilizo para quem queira assistir e reassistir essa aula. É muito conceito, né? Muita nomenclatura, coisa bem básica. Isso não é decoreba, é entendimento. Então, o ideal é que a gente leia e releia, assista e reassista o quanto possível, né? Esse conteúdo, para que vocês consigam assimilar tudo isso aqui, porque de agora em diante a gente vai falar de uma forma bem resumida, cada vez que a gente falar de um procedimento num determinado animal, num determinado sistema que a gente está avaliando, a gente vai sempre estar usando esse monte de nome aos quais vocês foram apresentados hoje, certo? Então, tem alguma dúvida, algum questionamento? Tudo certo, professor. Eu quero agradecer aqui o Vinícius publicamente, que ele enviou umas imagens para contribuir para a nossa aula, deve ser do cãozinho dele, que ingeriu ossos, né, num churrasco. Então, ela vai aparecer nas aulas sim, viu, Vinícius? Eu vou começar a mexer no sistema gastrointestinal e aí coloco lá para ser, coloco que você foi o colaborador aí, tá bom? Gente, eu preciso fazer chamada, tá? Hoje oficialmente é a nossa primeira aula com conteúdo, não sei quantos de vocês ainda estão aqui. Eu vou passar, como sempre, como de costume, né, aquele formulário e